Esta conferência será gravada agora. Então, gente, agora começando o evento realmente. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Vitória, eu sou diretora local de Educação Médica da IFMSA Brasil Positivo. E antes de a gente começar, eu gostaria de dar uns recados. Primeiramente, referente às horas. O nosso evento ele é composto de 5 dias de palestras e cada dia vai valer 2 horas de participação. E vai ser proporcional aos dias que vocês participarem. Então, se vocês participarem de um dia, é 2 horas. Participarem de 2 dias, é 4 horas. E assim por diante. Então, para quem participar dos 5 dias, ganha 10 horas complementares. As palestras vão ser gravadas, todas elas. E a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube da IF. Além disso, como a Cami já falou, né? A plataforma é interativa, então vocês podem ficar à vontade para interagir no chat, levantar a mão, falar no microfone. Fiquem à vontade durante a palestra para ser bem interativo mesmo, ser dinâmico, não ficar aquele negócio pesado. Então, fiquem bem à vontade. Podem fazer perguntas, tirar dúvida, responder os casos clínicos. E também outra coisa importante é que a gente vai disponibilizar o formulário de presença, que é para contabilizar as horas, e ele vai ser disponibilizado aqui no chat no final do evento, e ele vai ficar aberto só por 15 minutos. Então, fiquem atentos. Então, agora o Tomás vai apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o Dr. Vinícius, e eu queria agradecer ao doutor por ter aceitado o nosso convite de participar do evento. Oi, gente, então eu vou apresentar o Vinícius. Dr. Vinícius Seleme, ele é o ex-professor de suporte básico de vida, ali da Universidade Positivo mesmo, e é o atual professor de cardiologia da UP. Ele fez residência em clínica médica e cardiologia pelo Hospital de Clínicas da Federal do Paraná e tem mestrado em medicina interna pelo Hospital de Clínicas também. Tem também um mestrado em hemodinâmica e cardiologia intervencionista pelo INCOR de São Paulo, titulado pela Associação Médica Brasileira. Tem também um doutorado em cardiologia em andamento pelo INCOR. E, professor, também agradecer de novo, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Quando quiser começar. Beleza. Então, boa noite a todos. Eu que queria agradecer mais uma vez o convite, né, para fazer mais uma aula online. Eu sei que a gente já está, né, um pouco saturado das aulas, dos eventos online, mas é um tema de interesse, né, a todos nós, né, o nosso dia a dia. Então, é um prazer enorme poder ajudar um pouquinho e claro, né, agradecendo só pelo convite, mas pelo interesse, né, dos participantes. A gente está com 72 online, né, que é um número, né, legal já, né? Talvez mais pessoas vão entrando aí na sequência, né? Então, espero que seja, né, um evento bem legal. Como já foi comentado, né, as meninas e o Tomás se forçaram, podem ficar à vontade para fazer perguntas, né, nos interromper, seja no chat, mandando perguntas, né, escritas, ou pelo microfone. Fiquem bem à vontade. A ideia é que isso seja realmente interativo e que deem, não só tirem algumas dúvidas básicas de eletrocardiograma, mas que também preparem vocês melhores para próximas aulas, né, que vocês vão ter com excelentes, né, palestrantes, que eu já fiquei sabendo, né, fiquei bem feliz de estar nesse seleto grupo aí, né, para ajudar vocês um pouquinho mais em questões, né, de eletro. Então, tenho certeza que a nossa palestra vai ajudar o entendimento dos próximos dias e fico desde já à disposição, né, ao longo do evento e pós-evento também vou deixar o meu contato para vocês. Então, já tenho várias figurinhas conhecidas aqui, né, do nosso dia a dia, principalmente do primeiro bimestre, no quinto ano, o pessoal do sétimo período também, né, e alguns que eu não conheço, mas a gente vai conhecer, tenho certeza. Então, antes da gente começar, pessoal, pedir para o pessoal reforçar com vocês também. Eu sei que talvez vocês já tiveram acesso à plataforma Kahoot, né? Então a gente vai fazer algumas brincadeiras, algumas perguntas para vocês no Kahoot. Obviamente que eu não vou ficar olhando quem acertou, quem errou, né? A gente tem um levantamento só lá no final, como vocês sabem, né? E dos primeiros colocados lá, né? Mas isso pouco importa. A ideia é tornar o negócio mais interativo realmente, né? Saber como vocês estão, né? Então pode ficar bem à vontade, quem não quiser participar, mas acho legal participar, porque a gente vai sentindo os conhecimentos. Não são perguntas difíceis, são perguntas bem fáceis que a gente colocou ao longo da apresentação, até para a gente quebrar um pouquinho também e passar por todo esse tempo aí de apresentação da maneira mais leve e tranquila possível, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês o PIN, tá, de código, que está aparecendo aqui no canto superior, né, à direita da tela de vocês. Então, né, com o aplicativo vocês colocam o PIN, como acho que a maior parte de vocês já sabem, né, e eu sugeriria, se possível, vocês assistirem a palestra em um dispositivo
e colocar o Kahoot num segundo dispositivo, tá? Assim não tem problema, né, de trocar a apresentação, desconectar da aula, né, apertar, né, um botãozinho errado, alguma coisa, acabar se desconectando. Então, seria mais fácil, se possível, vocês conectarem 2 dispositivos. Se não, né, sai da apresentação antes do Kahoot, quando responde do Kahoot, volta para a apresentação, né? Eu procurei colocar as alternativas nas mesmas cores que elas vão aparecer no Kahoot, tá? Para não ter confusão também. Tá bom, pessoal? Então, acho que dá para a gente iniciando, então, tá? Então, o que eu programei aqui para vocês... um detalhe só importante, eu coloquei o link em mais slides, tá? Da aula. Então, próximas questões, ao longo de algumas questões, né? Eu coloquei de novo o link aqui de acesso para caso alguém perca, alguém se desconecte, né? Tenha como reconectar depois, tá? Então, aqui fiz um breve plano, né, de aula. Então, quero começar bem do início com vocês, de potencial de ação, né? Falar da atividade elétrica cardíaca. Então, tentar não tomar muito tempo, que é uma parte mais chatinha, teórica, né? Eu sei, mas é importante também. Então, tentar passar mais brevemente possível, mas para dar base no que a gente vai discutir, né, ao longo de toda a apresentação, né? Então, desde atividade elétrica, né, como posição de eletrodos, como a gente vai identificar essa atividade elétrica do coração, como que funciona a escala do eletrocardiograma, ondas, né, do eletro. Então, a gente vai identificar todas elas para facilitar, né, como eu já comentei antes, o entendimento das aulas seguintes. É importante a gente ter bem embasado esse início, né? E depois que a gente tiver isso, a gente vai fazer uma breve pausa para fazer algumas questões. Depois a gente volta falando do significado de ondas, conceitos, então, de eletro, né, de um exame normal, algumas variações de normalidade, eu vou mostrar para vocês também, e a gente vai fechar com mais questões depois no final, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a atividade elétrica, né, de cada célula, seja de uma célula cardíaca, de neurônio ou de uma célula muscular, toda célula vai ter diferentes formas, mas com um conceito básico similar de potencial de ação, né? Então, esse potencial de ação que eu for falar de potencial de ação cardíaco também pode ser entendido como outras células que eu comentei também, né? Como neurônios e células musculares. Tá? Então, a gente sabe que para o estímulo elétrico passar por essa célula, a gente precisa de que alguns fenômenos aconteçam. A gente chama de potencial de ação e potencial de repouso, tá? Onde eu tenho o repouso na linha de base, que é identificada aqui pelo número, tá pequenininho, eu sei, coloco mais uma imagem aqui que fica mais fácil a gente identificar os eletrólitos aqui em cada período de ação, tá? Mas está o número 4 com o potencial de repouso, que eu tenho uma carga de menos 90 milivolts, né? E eu tenho a própria despolarização já que eu chamo aqui, né, de fase 0, e assim na sequência fase 1, 2, 3 e 4 novamente com potencial de repouso. Então, a gente tem a fase 0, que é onde acontece a despolarização, né? Então ela acontece um fenômeno rápido, né? Vejo que é uma curva bem ascendente, e essa fase se caracteriza por um aumento da permeabilidade da membrana celular, né, com entrada de sódio para dentro da célula. Lembrem que a concentração iônica de sódio é mais alta fora da célula do que dentro da célula, e a concentração de potássio ao contrário. Tem uma concentração mais alta dentro da célula e uma concentração mais baixa fora da célula. Então, a gente tem a bomba de sódio e potássio que permite concentrações diferentes, né, desses eletrólitos, né, ao longo desse período, vai mudando, porque ao longo da repolarização a gente vai comentar isso, mas fundamentalmente as concentrações são mais altas de potássio dentro da célula normalmente e de sódio fora da célula. Então a gente tem uma bomba de sódio e potássio para atingindo esse nível basal, que é no repouso, mas quando eu vou começar, né, a despolarização, quando o estímulo elétrico vai começar a passar então por uma célula, eu tenho uma rápida entrada de sódio para dentro da célula. Isso vai acontecer pela própria difusão, porque a concentração iônica de sódio fora da célula está muito maior que a concentração iônica de sódio dentro da célula. Tá? Então, dessa maneira, acontece a despolarização, que é um evento rápido, né? O sódio acaba entrando por difusão através desses canais rápidos, então ele tem acesso para dentro da célula. Então, a partir do momento que termina a despolarização, a gente tem a fase 1, que eu chamo uma repolarização ou repolarização rápida, onde nesse período aqui, a partir da fase 1, eu começo a ter, então, saída, né, tem o fechamento desses canais rápidos de sódio, começo a ter saída de potássio, então, que está bem, né, tem uma concentração maior dentro da célula, então, por difusão, esse eletrólito acaba saindo para fora da célula, ele tem uma saída
mais rápida, nessa fase 1 de repolarização, em que depois dessa saída mais rápida eu já começo a ter uma concentração, né, equivalente iônica no ambiente dentro e fora da célula. Tem uma diferença, mas começo a equiparar, e depois dessa saída rápida de potássio, fechamento dos canais de sódio, eu começo a ter uma fase que eu chamo de platô, né? Então acompanha aqui em cima, a partir dessa fase de platô, eu continuo tendo a saída de potássio, diminui um pouquinho a velocidade de difusão da saída de potássio, mas continuo ainda tendo efluxo de potássio, e agora, nesse momento, começa a ter de novo entrada de sódio, cálcio, outros íons, mas esses são os principais, né? Cálcio e sódio, que acabam entrando dentro da célula novamente nessa fase 2, tá? Na fase 3, eu tenho uma repolarização final, que acontece de maneira mais rápida, onde eu tenho diminuição, então, da entrada de sódio, chegando quase a zero, continuo com uma saída de potássio, vai diminuindo a velocidade de fluxo até chegar nessa fase 3, até atingir a fase 4, que é a fase, então, de repouso. Nessa fase, então, 4, é a fase que eu chamo, né, de esse potencial de repouso, onde eu tenho de novo aquela polaridade que eu tinha no início, logo antes da despolarização, que eu tenho, né, uma voltagem de menos 90, né, milivolts. Então, essa concentração que a gente tem uma situação de repouso. Quando eu tiver um estímulo para passagem de novo de atividade elétrica, eu vou ter uma rápida despolarização e de novo começar um ciclo, e assim por diante, né, de maneira, né, sequencial, a partir do momento que o estímulo está passando, então, por essa célula, seja célula cardíaca ou não. Aqui o foco nosso, obviamente, é célula cardíaca, tá? Então, dessa forma, as fibras cardíacas vão sendo ativadas e a gente vai passando a polaridade das células, que é negativa, como eu falei, de menos 90, para passando por uma polaridade positiva. E essa alternância de polaridade de células, então, cardíacas, acaba sendo o que a gente chama de correntes, de corrente elétrica, né? Que vai passando. Ela acontece, obviamente, por essas correntes iônicas que eu acabei de comentar com vocês. E a forma de a gente identificar essa corrente elétrica que está sendo desencadeada por essas correntes de íons que estão entrando e saindo dentro das células são através da colocação de alguns dispositivos na pele dos nossos pacientes, das pessoas. A gente acaba identificando toda essa atividade elétrica. Então, a grande função de um eletrodo, quando colocado, né, na pele do paciente, é fazer a detecção dessas correntes elétricas para saber qual que é o sentido que essas correntes elétricas estão acontecendo dentro do coração. E os eletrodos não só fazem essa identificação, mas como conseguem amplificar essas correntes, né, através do aparelho, né, do eletrocardiógrafo, consegue organizar, né, esses sinais, e acaba conseguindo, com o aparelho, que tem uma canetinha, né, um lápis ou uma caneta preta, geralmente, que acaba conseguindo escrever, né, um traçado, então, da atividade elétrica, então, que está passando dentro do nosso órgão, do nosso coração, tá? Quando eu tenho eletrodos posicionados no sentido em que a corrente elétrica está evoluindo, então a corrente elétrica está indo em sentido do eletrodo, eu vou detectar uma onda positiva no eletrocardiograma. Quando eu tenho um estímulo elétrico indo contra um eletrodo, eu tenho uma corrente negativa. Claro que eu tenho vários eletrodos, como vocês sabem. Eu vou falar de cada um deles, né, de maneira breve, mas falando do agrupamento, né, desses eletrodos. Então, a gente tem vários eletrodos captando o mesmo estímulo. Isso acaba, a gente acaba identificando isso como vamos dizer assim, uma resultante desse potencial elétrico. Então, essa resultante acaba sendo mais positiva ou mais negativa, né, de todo esse estímulo elétrico que vários eletrodos estão identificando, né, todas essas correntes estão passando no coração. E esse diferencial, então, né, essa resultante de potencial, né, que é diferente entre dois ou mais eletrodos, acabam fazendo, então, as ondas, que a gente vai acabar entendendo o significado de cada onda e a polaridade, seja positiva ou negativa, de cada onda no traçado do eletrocardiograma, através, então, da posição das ondas nas derivações que são resultantes desses eletrodos que a gente colocou lá na pele, então, do nosso paciente. Tá? O que acontece que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a atividade elétrica do coração, ela precede a atividade mecânica. Então, a gente tem uma atividade mecânica, um órgão que acaba contraindo e relaxando de uma maneira, né, sincrônica, né, de uma maneira, né, estável e com câmeras funcionando no seu devido tempo,
porque eu tenho uma atividade elétrica do coração acontecendo de uma maneira organizada. Se eu tenho uma atividade elétrica que acaba se bagunçando, sendo por um bloqueio, sendo por um bloqueio de ramo, um bloqueio em um dos nós, né, nós do coração, que eu mostro aqui nessa figura para vocês, eu vou ter alterações tanto na frequência do coração, mas como o estímulo elétrico vai passar dentro dos nossos miócitos e como o coração vai funcionar. Então, a organização da atividade elétrica do coração é fundamental para eu ter uma boa atividade mecânica, então, desse órgão, né? Então, a gente entende que as células especializadas que estão envolvidas no início do estímulo elétrico do coração é o nó sinusal ou o nó sinoatrial. Esse é um nó, está localizado lá no átrio direito. Então, entendo, a gente está vendo o coração aqui na tela, né, de frente, né? Vocês estão vendo a minha tela de frente para vocês. Tudo que eu vejo na minha mão esquerda, na verdade, é lado direito, e da mesma forma o contrário, né? Então, se eu estou vendo essa câmera no canto superior aqui à direita, então ao contrário, né? Eu sei que esse é o átrio direito, tá? E logo em cima, na porção mais superior do átrio direito, eu tenho essa estrutura com essas células especializadas, onde são organizadas para iniciar o estímulo elétrico dentro do coração. O nome dessa estrutura, como eu falei, é nó sinusal ou nó sinoatrial. Se essa é a estrutura que tem células especializadas, que estão, né, fundamentalmente dispostas para começar o estímulo elétrico dentro do coração, se eu tenho um ritmo que sai do nó onde ele deve sair habitualmente, então esse é um ritmo normal. Todo ritmo normal eu chamo de ritmo sinusal, né? Então, por isso que eu chamo de ritmo normal do coração, ritmo sinusal, aquele ritmo que está sendo desencadeado da onde ele tem que ser desencadeado, né? Então, por isso que o ritmo normal do coração eu chamo de ritmo sinusal, tá? Então, a gente entende inicialmente esse ponto. Vejam que eu tenho uma conexão de átrio direito para átrio esquerdo sem interrupção de estímulo, tá? Então eu tenho não tenho nenhuma barreira na transmissão, né, dessas fibras, né, de condução elétrica do meu átrio direito para o meu átrio esquerdo. Então eu já entendo logo desse início que eu praticamente não tenho retardo de condução. Eu tenho um estímulo passando muito rapidamente de um átrio direito para o átrio esquerdo, então por isso que a contração, né, dos átrios acontece praticamente no mesmo tempo, né, acontecem juntas, tá? Então a gente tem essa contração de átrio direito e átrio esquerdo acontecendo praticamente, né, no mesmo momento, tá? Depois do estímulo do átrio direito, que vai rapidamente para o átrio esquerdo, eu tenho fibras que levam, então, toda essa condução, né, do estímulo elétrico até o nó átrio ventricular ou nó AV. Tá? Então, depois, o primeiro estímulo que sai, né, que sai do nó sinusal, do átrio direito, chega rapidamente no átrio esquerdo. Com um pouquinho de atraso, a gente tem esse estímulo chegando no nó AV. Então, é um outro nó que a gente tem, e ele está justamente disposto bem na transição, né, do átrio direito, aqui para o septo interatrial, interventricular, fica bem nessa região média. Então, o nome do nó átrio-ventricular, porque ele está exatamente no crus cordis do coração. Então, ele está bem exatamente no ponto médio, né, do coração, por isso que o nome desse nó é nó átrio-ventricular, pela localização desse nó. E esse nó tem uma função extremamente importante, que muitas vezes a gente não entende logo de cara, logo inicialmente, mas, né, conversando um pouquinho, facilmente a gente entende, né, depois facilmente, que é justamente de retardar o estímulo elétrico. Por que um nó é tão importante se ele tem ação de retardar a passagem de estímulo elétrico e não permitir que o estímulo elétrico passe rapidamente? Imaginem, junto comigo, se os átrios contraíssem praticamente junto dos ventrículos. Né? Então, imagine se os átrios e os ventrículos contraíssem juntos. Né? Então, eu teria uma total desorganização, né, da minha função cardíaca. Teria, então, um órgão que não conseguiria fazer um efeito, né, de relaxamento, de diástole efetiva, porque ele estaria, né, passando o sangue dos átrios para os ventrículos, no mesmo tempo que o ventrículo estaria se contraindo. Então, teria uma câmera, né, o ventrículo, tanto esquerdo quanto direito, na sua menor dimensão, no seu menor volume possível, né, e não teria uma ação, então, ventricular sistólica positiva também, né, porque teria, né, não conseguiria, esse ventrículo estaria contraindo com redução de volumétrica no mesmo tempo que o sangue estaria tentando chegar nos átrios. Então vejam como é importante a ação do nó átrio ventricular, o nó AV.
Então, ele é capaz de retardar a passagem do estímulo para quando os meus átrios esquerdo e direito contraírem, eu tenho, então, as válvulas atrioventriculares abertas, para, então, eu chamar de diástole, no mesmo tempo que o meu coração, meus ventrículos esquerdo e direito estão se relaxando, é esse tempo que eu tenho os átrios se contraindo, o sangue passando pelas válvulas atrioventriculares e meu coração enchendo novamente. Né? Então, por isso ele é tão importante. Na medida que o estímulo passa, então, né, para os ventrículos de contração, de despolarização desses miócitos lá dentro dos ventrículos, eu tenho uma contração ventricular, e isso permite que eu tenha um bom período ejetivo, uma boa ação, função sistólica ventricular esquerda e direita. Então, permite que meu coração funcione bem, funcione como a gente habitualmente está acostumado a funcionar, como o coração habitualmente tem que funcionar. Né? Então, essa é a medida que o órgão funciona, porque a gente tem uma total sincronia, tanto de estímulo elétrico, de função cardíaca, como em função adequada, no tempo adequado, seja de relaxamento ou de constrição, né? de sístole, de contração ventricular. Né? Então, as coisas têm que acontecer de maneira bem simétrica, acontece porque esse sistema é extremamente organizado. Tá? Como falei para vocês, os eletrodos, eu consigo identificar essa passagem, então, da atividade elétrica dentro do coração através da colocação desses eletrodos. Então, eu tenho eletrodos colocados na região precordial, então, né, do meu tórax, do meu paciente, e tenho eletrodos colocados já em posições mais periféricas nos membros. Tá? Então, eu tenho eletrodos precordiais primeiros, que eu chamo de V1, lá no quarto espaço intercostal, na borda external à direita do nosso paciente, V2 na mesma posição, desculpem, mas na borda external, né, à esquerda, então, né, do externo. Tem o V4 colocado lá no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, e tem o V3 disposto justamente entre V2 e entre V4. Tá? Tem o V5 colocado no mesmo espaço, então quinto espaço intercostal, ao lado de V4, basicamente próximo da linha axilar anterior, e tem o V6, então, disposto ao lado de V5, né? Continuação, então, dessas numerações, colocado na linha axilar anterior. Tá? Então, isso nunca vai mudar, né? Geralmente, os eletrodos estão dispostos, as cores podem mudar, mas eles geralmente estão dispostos na numeração, então a gente vai colocando nessa posição, né? Sendo o número 1, ou identificando realmente como é o eletrodo, como V1, a gente consegue colocar nessa sequência, mas é importante a gente memorizar a posição dos eletrodos, porque nem sempre o eletrocardiógrafo tem essas orientações para quem vai fazer, né, o exame. Então, a gente tem que memorizar a sequência de colocação dos eletrodos, né, não a numeração, porque eles vão estar lá bem dispostos. Agora, esses eletrodos que são colocados nos membros, geralmente, né, grande parte das vezes, infelizmente, eles não são sinalizados. Eu não tenho a localização, a identificação de cada eletrodo, onde eu devo colocar, mas tenho a coloração do eletrodo. Então, geralmente, eu vou identificar a posição desses eletrodos por cores. Então, por isso que é importante os eletrodos dos membros, a gente decorar essas cores. Então, vejam, os eletrodos são dispostos nas cores vermelha e preta e amarelo e verde. Então, é fácil para a gente lembrar. Pense em um time rubro-negro, seja nossa cidade ou não, fora da nossa cidade, e pense na coloração aqui do nosso país, o Brasil. Então, em comparação ao conjunto dessas cores, eu tenho os eletrodos com a coloração mais escura colocados abaixo, né, nos pés do paciente, região de tornozelo, e eu tenho as colorações mais claras em comparação às primeiras, né, dispostos lá na região do punho do paciente. Então, sempre pense, grupamento, a coloração rubro-negra do lado direito do paciente, e a coloração, né, do Brasil, verde e amarelo, colocando no lado esquerdo do paciente, sendo que as cores escuras estão mais abaixo e as mais claras estão posicionadas acima. Tá? Assim, uma forma que eu tenho para memorizar, talvez sirva para vocês também não esquecerem. Tá? E eu colocando esses eletrodos, né, então vou colocar 6 eletrodos precordiais inicialmente, e vou colocar esses 4 eletrodos, então, nos membros do paciente. Então, são 10 eletrodos. Mas a colocação desses 10 eletrodos acabam resultando para a gente, no exame normal de um eletrocardiograma, de 12 derivações. E eu tenho 6 derivações periféricas, né? Estou mostrando aqui para vocês no canto inferior à direita da tela para vocês. E eu tenho 6 derivações precordiais, tá? Que estão colocadas aqui também no cantinho inferior à direita. As derivações periféricas resultantes da posição desses eletrodos, né, então nos membros do paciente, vão resultar para mim em derivações que eu chamo de D de dado, né, D1, D2 e D3, e eu vou ter, né, mais 3 derivações, então, que eu chamo de AVR, AVL e AVF. Tá? Então, assim que elas
são resultantes através dessa exposição, então, desses eletrodos. Então, não confundam, né? Eu tenho menos eletrodos do que derivações, né? Poderia até identificar mais derivações se a gente quisesse, mas como um modo de fazer uma interpretação, né, similar, né, entre várias regiões do mundo, do país, né? Então existiu uma padronização para a realização do eletrocardiograma. Então, para a gente estudar as alterações, fazer estudos científicos, poder ajudar os nossos pacientes, eu preciso padronizar a forma que eu analiso o exame. Assim, várias pessoas conseguem fazer o exame da mesma maneira, e eu consigo fazer uma maneira organizada, inclusive de estudos, né, clínicos, ensaios clínicos aos pacientes. Eu tenho uma forma padronizada de realizar um exame. Isso não acontece só com o eletrocardiograma, mas acontece com todos os exames que a gente vai fazer na medicina, né? Então, por isso, isso é tão importante, tá? E aqui eu tenho as derivações, então, precordiais, né, que elas sim, elas batem com o número dos nossos eletrodos. Eu vou identificar de V1, V2, V3, V4, V5 e V6, sendo que a V1, como eu comentei antes, e queria que vocês prestassem atenção nesse momento, desse momento, V1 é a única dessas derivações precordiais, que estão lá no precórdio, que é a única localizada do lado direito do externo, tá? Então, é a única que a gente vai ver muitas vezes de maneira, né, ao contrário do que eu vou ver de polaridade em relação a essas outras derivações. Tá? Então, por isso que ela geralmente é ao contrário, essas outras são positivas, geralmente essa vai ser negativa, porque ela está do outro lado do coração. O coração não está do centro à esquerda do tórax do nosso paciente, então o V1 está justamente do lado direito. Então, por isso que essa derivação vai olhar o coração ao contrário muitas vezes. Mas eu vou falar isso com mais detalhes um pouquinho mais adiante. Tá? O que me resulta, então, é colocar 10 eletrodos me derivando 12 derivações. São formas, são 12 maneiras, ou que eu chamo aqui, uma brincadeirinha que eu faço, são 12 câmeras olhando uma mesma estrutura. Se eu quiser bater uma foto de uma estrutura e mudar 12 vezes a minha posição através dessa estrutura, eu vou ter 12 visões diferentes de uma mesma estrutura. Então, assim que a gente enxerga o eletrocardiograma. São várias maneiras de olhar as mesmas alterações. Então, se porventura não consigo pegar em uma derivação, ou num conjunto de derivações, eu vou poder olhar de uma outra maneira, de um outro ponto de vista essa alteração, e eu posso fazer o diagnóstico dessa alteração olhando de um outro modo. Então, assim que a gente interpreta a ação, então, dessas linhas, tá? E claro, da mesma forma que a gente padroniza a realização do exame, eu padronizo uma escala para poder interpretar esses achados que eu vou olhar então nesse exame de eletrocardiograma. Então, se eu fizer o exame nessas condições que a gente comentou com vocês, que são as condições habituais para a realização de um exame de eletrocardiograma, eu consigo fazer uma correlação com o papel quadriculado do eletrocardiograma com voltagem e tempo de exame. Então, vejam como é interessante a gente padronizar a realização desse exame realmente, né? Então, o papel, como vocês sabem, é quadriculado. Se vocês forem olhar de perto o papel, preciso que vocês comecem, para quem nunca prestou atenção nesses detalhes, comecem a prestar atenção nesses detalhes, que isso é fundamental para vocês entenderem tanto o exame normal quanto o exame alterado também. Tá? Então, num papel quadriculado habitual, onde a gente realiza esse exame de eletrocardiograma, a gente tem pequenos quadradinhos e quadradões, que eu vou chamar a partir de agora. Então, um quadradão tem dentro dele 5 quadradinhos, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical também. Tá? Eu sei, fazendo o exame nas configurações habituais, eu sei que a cada 10 quadradinhos, cada quadradinho é 1 milímetro, e 10 quadradinhos vão me representar 1 milivolt. Tá? E eu tenho da mesma forma, né, olhando de lado, fazendo as configurações habituais do eletrocardiograma, eu consigo identificar o tempo de realização do exame. Então, nas configurações habituais, eu tenho 25 milímetros por segundo, né, de realização de captação desse traçado, o que me resulta num tempo total de exame de 10 segundos. Então, o eletrocardiograma é realizado em 10 segundos. Tá? Então, a gente consegue, a captação, né, do estímulo, né, do eletrocardiograma é feito em 10 segundos, por isso eu consigo fazer algumas normativas, né, tanto de tempo, como contagem de frequência, como delimitação desses tempos aqui que eu mostro para vocês agora na figura aqui do canto direito da tela de vocês. Então, se eu tenho 10 milímetros representando 1 milivolt, né, eu tenho 5 milímetros representando 0,5, né, uma relação de proporção. Né? A cada 1 milímetro que eu tenho, então, de lado, no sentido, então né, começando bem no começo, sentido vertical é voltagem, sentido horizontal é tempo.
como eu falei. Então, no meu sentido horizontal, eu sei que é 1 milímetro, que tem tanto de altura quanto de lado, né? Mas no sentido horizontal, que é o sentido de tempo, eu tenho, então, 0,04 segundos, ou 40 milissegundos. Né? Então, eu posso chamar de 40 milissegundos ou 0,04 segundo, né? Que eu tenho a cada quadradinho pequeno de lado. Cada quadradão, que tem 5 quadradinhos dentro, eu sei que cada quadradão vai ter 0,20 segundos. Por isso que eu consigo calcular tempo, consigo calcular, né, distância entre as ondas e consigo pensar nas alterações que vocês, né, vão ver algumas, né, de maneira bem breve hoje, mas principalmente nas aulas aí ao longo dessa semana. Desse modo, eu sei, então, eu chamo dessa escala normal de um eletrocardiograma, né, de um exame de eletrocardiograma, por ser eu chamado de escala normal, a escala esperada para um exame, eu chamo de N de normal. Então, né, quando eu for analisar um eletrocardiograma, é interessante a gente avaliar no início. Será que esse eletrocardiograma foi captado, foi realizado na sua escala normal? Se sim, né, a gente pode dizer que foi feito na escala N. N é a escala normal. Tá? Então, assim, a gente tem uma padronização, a gente vai ter geralmente, né, um retângulo no início do traçado, que eu vou poder fazer justamente essa média aqui, né, de voltagem. Então, eu vou poder observar se justamente ele foi feito em N, ou 2N, ou 4N, ou N sobre 2. Eu posso mudar essa voltagem tanto para ver uma onda maior de maneira menor, né, porque às vezes ela está muito grande, atrapalha a análise de outras ondas, ou é uma onda muito, né, pequena e eu quero aumentar a minha escala para eu poder ver melhor a alteração de uma onda. Né? Isso não é habitual, tá, de a gente ver. A gente comenta isso porque vocês têm que ver qualquer padronização para poder fazer a interpretação das alterações. Né? Então, antes de fazer qualquer análise, tem que ver, o exame foi feito na escala normal? Sim, isso é uma escala N, isso que a gente tem essas condições de voltagem e de tempo. E se foi feito dessa maneira, como eu falei um pouquinho antes, o tempo de eletrocardiograma, então, é feito em 10 segundos. Tá? Então, isso é importante a gente saber também. Tá? Se eu faço um exame nessas condições normais, né, eu tenho ondas que vão sendo captadas através dessas derivações. Algumas ondas vão ser mais importantes em algumas derivações e vão ser menos importantes em outras derivações. Tá? Então, é por isso que é importante a gente ver o coração de várias maneiras. Tá? E se eu faço, né, o exame nas condições adequadas, como a gente está falando, eu consigo dar nome às ondas que aparecem no eletrocardiograma. Então, eu vou chamar de onda P ativação atrial, vou falar do significado das ondas um pouquinho mais adiante, tá? Mas tem inicialmente uma onda P de pato, né? E tenho na sequência o intervalo entre a onda P e o complexo QRS, que eu vou chamar desse intervalo de intervalo PR, né? Às vezes o intervalo PR, né, ele pode ser, como diz aqui nessa escala, nessa foto colorida aqui do canto esquerdo da tela de vocês, eu não estou mostrando o meu mouse, ele pode, apesar de se chamar PR, ele pode ser tanto do P até a onda R, quanto da onda P, do final da onda P até o início da onda Q, de queijo, tá? Então, cuidado com o nome desse intervalo, que ele pode mudar, né, a depender do que aparece primeiro, se é a onda Q ou a onda R. Lembre que algumas derivações a onda Q não aparece tão bem, né, e algumas derivações a onda R vai ser menor também, então o intervalo vai ser sempre o mesmo nome, a gente vai avaliar o ponto diferente de onde ele termina. Tá? Então, o cuidado inicial eu vou falar um pouquinho mais à frente também, mas já antecipando desde já a vocês. Depois disso, eu tenho o complexo QRS, onde Q é a primeira onda negativa, R é a onda mais positiva, então, né, que a gente vai presenciar no exame, e onda S, essa onda negativa e final aqui. Né? Essa onda S vai terminar justamente no ponto J, onde eu tenho início, então, de um segmento ST, que liga justamente a onda S até o início da onda T. Né? Eu tenho a onda P, que é atividade de repolarização, de recuperação dos ventrículos, né? E depois eu tenho uma onda U, que geralmente ela nem está presente, é uma outra figura aqui, que eu peguei até no Wikipedia, essa aqui para vocês, estava bem legal os intervalos, aqui ele nem identifica a onda U, justamente porque é uma onda que é infrequente no traçado, em exames normais, exames alterados, algumas alterações de potássio, até que eu esperaria encontrar alterações de onda U, nem sempre eu vejo a presença dessa onda, então nunca procurem a onda U, porque geralmente ela não vai estar presente, tá? Mas é importante a gente falar porque ela pode existir, né? E ela não é uma onda P do próximo ciclo, e sim o final do ciclo, que é a onda U. Tá certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Estamos indo bem devagarinho esse início para dar base para a gente fazer a discussão nos próximos tópicos. Vamos dando sequência, então. Então,
falando, né, das próprias ondas agora. Então, o caldo começa a engrossar um pouquinho mais a partir de agora. Então, entendendo esses intervalos, né, e esses tempos que eu comentei com vocês, a gente vai falando, então, dos padrões de ondas que a gente quer observar, então, no exame de eletrocardiograma. A primeira onda que a gente vai ver no eletro é a onda P de pato, né? Então, eu sei que, né, geralmente, não sempre, mas geralmente um paciente que tem uma onda P, né, geralmente o ritmo desse paciente vai ser um ritmo sinusal, vai ser aquele ritmo que começou no nó sinusal, mas isso não é uma regra, né? Geralmente isso é verdade, mas para ser uma regra, para eu ver uma onda P e eu poder chamar de um ritmo sinusal, que é o ritmo normal, então, do eletrocardiograma, eu tenho que ter uma polaridade obrigatoriamente positiva nessas derivações. Derivação D1, D2 e AVF. Então, a onda P tem que ser positiva, ou seja, ela tem que estar acima da linha de base nessas derivações, D1, D2 e AVF, tá bom? E ela tem que estar obrigatoriamente negativa em AVR, que é a nossa derivação em controle. Eu vou ver poucas alterações nessa derivação, até podem estar presentes, mas a gente vai ver poucas alterações nessa derivação. E a polaridade da onda P pode ser variável em D3 ou AVL. Então, as melhores derivações para eu ver a polaridade, para ver se esse ritmo é sinusal, se a minha onda P tem as características normais, é justamente se ela está positiva em D1, D2 ou AVF, nessas três derivações, tá? Eu sei que minha onda P, ela tem uma amplitude, então só bem frisando isso aqui é bem importante, ela tem que estar positiva nas derivações, D1, D2 e AVF. Eu sei que minha onda P, para ela estar normal, ela tem que ter amplitude máxima de 2,5 milímetros. Lembre que cada quadradinho pequeno é 1 milímetro de altura, né? Então ela não pode ter mais do que 3 quadradinhos de altura e ela tem que ter uma duração menor ou igual, no máximo 110, né, milissegundos. Então, se ela tem esse tempo, né, de 110 milissegundos, eu sei que ela não bate 3 quadradinhos no sentido horizontal, né? Então, em resumo, uma onda P de pato para estar normal, ela não pode ter mais do que 3 quadradinhos de altura e não pode ter mais do que 3 quadradinhos no seu sentido horizontal também. Então, olhem para a onda P. Se ela tiver menos do que 3 quadradinhos de altura e menos do que 3 quadradinhos de lado, eu tenho uma onda P normal, desde que positiva, onde ela deve estar positiva, e desde que ela esteja negativa, onde ela tem que estar negativa. Como eu disse aqui para vocês, e esse é o padrão normal da onda. Se a onda começa a ficar mais larga, ter maior tempo para ela começar e terminar, ela tem essa característica que eu chamo de bimodal, eu chamo de SAE, que é sobrecarga atrial esquerda. Eu sei que a minha aula, meu tópico é eletro normal, né? Mas como está muito próximo da alteração, acho que vale a pena a gente identificar. Achei essa foto bem legal aqui nesse site da Ritmo Cordes. Se eu tenho uma onda P não maior em tempo, né? Então não mais do que 3 quadradinhos ou mais, para falar que é sobrecarga lateral esquerda, mas tenho uma onda P mais alta, com 3 ou mais quadradinhos de altura, né? Então fazendo 3 ou mais milímetros, eu tenho uma sobrecarga atrial direita. Então, justamente o tamanho da onda, seja de lado ou seja da altura, que eu começo a falar nas sobrecargas dos átrios. Os dois átrios fazem a mesma onda P, não é mesmo? Então, a diferença de tamanho, seja de lado ou de altura, eu falo dessas alterações, tá? Então, achei interessante a gente comentar isso aqui para vocês também. Depois da onda P, como eu contei com vocês, a gente tem um intervalo que eu chamo de intervalo PR, né? E esse intervalo, para fazer sentido a gente observar esse intervalo, eu tenho que prestar atenção que toda onda P, como vocês vejam aqui nesse traçado, onde eu tenho aqui só 6 derivações, D1, D2, D3, né, AVR, AVL e AVF, como eu mostro aqui para vocês. Toda a derivação do eletrocardiograma tem que estar identificada, né, qual derivação que ela é, qual foto, de qual posição eu estou batendo o coração essa foto. Então, cada tirinha ou cada tirona que eu vou ver no eletro, ela tem que estar identificada nesse sentido, então eu tenho que achar para poder fazer as análises, né, que eu quero procurar. Então, eu sei que vocês vejam qualquer uma dessas derivações, mais presencialmente, né, em D1, D2 e AVF, a gente consegue ver uma onda P, né, positiva e que está sempre precedendo um complexo QRS. Então, para o eletro estar normal, eu tenho que ter uma onda P precedendo um complexo QRS. Se eu tenho uma onda P precedendo um complexo QRS, eu vou ter sempre um intervalo PR, justamente o que a gente está falando aqui nesse slide. Então, o intervalo PR, como eu comentei com vocês, ele começa lá do início, né, da minha onda P, bem do início dessa onda, onde eu mostro aqui sinalizado no slide, na ponteira aqui do meu mouse, até aqui nesse caso, né, o início. Então,
medido o início da onda P até a primeira onda que aparece no complexo QRS. Aqui, no exemplo, aparece uma onda Q, pequenininha, mas aparece bem na ponta do meu mouse aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, se eu medir o intervalo do início da onda P até o final aqui até o início dessa onda Q, eu tenho exatamente 4 quadradinhos, que eu tenho um intervalo normal, que é de 160 milissegundos. Lembra que cada quadradinho no sentido horizontal é 40 milissegundos? Se eu tenho 4, eu tenho 160 milissegundos. Tá? E o intervalo normal é de 3 a 5. Se eu tenho aumento de intervalo PR, eu começo a pensar em bloqueios atrioventriculares. Tá? Então, aqui eu não penso que o intervalo está estritamente normal. Tá? Complexo QRS. Então, esse é o mais chamativo, que chama mais atenção, né, aos nossos olhos, quando eu bato o olho no eletrocardiograma, né, para identificar, né, os problemas, eu tenho que saber o que é normal. Né? E o que é normal no QRS? Quando eu tenho uma duração dentro de 120 milissegundos. Ou seja, o tempo, né, o tamanho do meu QRS no sentido horizontal tem que ser menor do que 3 quadradinhos, para eu considerar um complexo QRS normal. Né? Então, se ele está acima de 3 quadradinhos de tamanho, eu começo a pensar em bloqueios, né, de ramo direito, de ramo esquerdo. Vocês vão ver isso, acho que ao longo do curso, ao longo dessa semana. Então, se eu tenho até 3 quadradinhos, eu tenho, né, um tamanho normal de QRS. Da mesma forma que eu também vejo amplitude, vejo voltagem desse complexo QRS. E a voltagem pode ser variável aonde que eu olho. Se eu vejo o plano frontal, e o plano frontal eu considero D1, D2 e D3, a VR, a VF e a VL, né? Esse é o plano frontal. Ou se ele tem 10 a 30 milímetros, você até um pouquinho mais alto, um pouquinho maior, né, em voltagem no meu plano horizontal. E meu plano horizontal eu chamo as derivações precordiais de V1 a V6. Tá? O eixo do meu complexo QRS vai estar entre menos 30 e menos 90 graus. Esse é um eixo normal. Vamos falar resumidamente de eixo um pouquinho mais adiante. Tá? E geralmente o meu complexo QRS vai estar positivo em D1 e D2. Tá? E tem um padrão bem interessante para a gente prestar atenção no nosso exame, né, de eletrocardiograma, especialmente o complexo QRS, que eu tenho um padrão de progressão de onda R. Lembra que eu tenho uma onda negativa, onda Q, onda positiva R, uma onda negativa S. Então, se eu observar as derivações precordiais, aquelas então que vão de V1 a V6, eu tenho um padrão de progressão dessa onda R. Eu vou ver ela negativa em V1, lembra que aquela derivação do lado direito, né, do externo do nosso paciente, então vai ser a derivação mais negativa das derivações precordiais, e eu vou vendo a partir do momento que eu vou colocando os meus eletrodos do lado esquerdo do externo e mais próximos do coração, eu vou vendo a polaridade da onda R ficando cada vez mais positiva, alcançando o máximo de positividade entre V3 e entre V4. Então, vou vendo esse padrão de complexo QRS, que é negativo em V1, vai ficando bem positivo em V3 e V4, e vai terminando menos positivo, mas ainda positivo em V6. Da mesma forma que a onda R aumenta, a onda S também vai diminuindo, como vocês veem aqui, né? Bem importante aqui, ela vai diminuindo até chegar quase a desaparecer lá em V6. Esse é um padrão normal de progressão desse complexo QRS, então, nas derivações precordiais de V1, então, a V6. Tá? Vejo aqui um exemplo para vocês de um eletrocardiograma, vejam aqui as derivações, onde eu estou mostrando o slide, sempre no canto, né, vai aparecer a derivação, um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo, depende do aparelho que a gente está analisando. Elas não necessariamente aparecem sempre nessa ordem, mas elas podem mudar a ordem que aparece, mas geralmente esse é o padrão habitual onde elas aparecem. Vejo aqui, como eu cito para vocês, eu tenho um atraso de progressão da onda R. Por quê? Vejam aqui, ó, V1, V2, V3, essa onda R ela não está tão positiva como deveria já estar em V3, ela permanece negativa em V4, ela só vai ficar positiva lá em V5. Então, isso eu chamo um atraso de progressão da onda R. Isso pode significar algumas alterações no eletrocardiograma, né, como sobrecarga ventricular, como desvio do eixo do coração, enfim, né? Então, o padrão normal já vê a onda bem positiva em V3 e V4. Tá? Então, só mostrando aqui um exemplo de alteração como que a gente vê no eletrocardiograma. Dando sequência, o meu complexo QRS vai terminar exatamente num ponto onde eu chamo de ponto J. Esse é o ponto J, onde eu observo o final na minha onda S do meu complexo QRS. Então, eu chamo esse ponto, onde eu sinalizo aqui na cor vermelha para vocês, de ponto J. Exatamente nesse ponto, onde termina minha onda S e vai começar, então, meu segmento ST. E, geralmente, meu segmento ST ele é isoelétrico. O que eu chamo de isoelétrico? Não chamo de positividade, né? Uma padrão de supra de ST e nem de infra de ST, né?
Então, eu considero um segmento ST normal, esse segmento ST que está justamente na linha de base onde, né, as ondas começam. Então, linha de base é a linha a qual eu observo essas ondas que a gente está comentando, onde elas começam. Isso eu chamo de linha de base. E o referencial para eu considerar a linha de base no eletrocardiograma é justamente o intervalo PR. Esse intervalo que eu chamo de linha de base. Então, vocês veem aqui, justamente meu segmento ST está justamente na mesma altura do meu intervalo PR, que eu considero a minha linha de base do eletrocardiograma. Então, por isso que eu chamo ele de isoelétrico, né? Não está nem positivo, nem acima da linha de base, e nem negativo abaixo, então, da minha linha de base, tá? Então, assim que eu considero um segmento ST isoelétrico. Por quê? Se eu tiver uma onda negativa, então, abaixo da minha linha de base, que é esse segmento PR, eu tenho um infradesivelamento, e se eu tiver um segmento mais elevado, acima da linha de base, eu chamo de um supradesivelamento. Pensando em doenças, pensando em padrões, né, de alterações, né? Então, vocês vão ver isso ao longo dessa semana, né? Minha ideia é só mostrar o que é normal e como vocês já começam a treinar os olhos aí de vocês para as alterações, né, que vocês vão presenciar aí nos próximos dias, então, do nosso curso online, certo? Tem uma onda T, né, que geralmente a onda T ela deve vir depois do complexo QRS. Se eu não tenho nenhuma arritmia, eu vou identificar exatamente a localização dessa onda T, né, de tatu, vindo exatamente depois do complexo QRS. E a minha onda T, para ser normal, ela deve ter um padrão assimétrico. Então, não se confundam. Uma onda T normal, ela tem um padrão assimétrico. Ou seja, geralmente, tá? Geralmente, não sempre, mas geralmente, ela começa de uma maneira mais lenta, não é uma subida tão, né, aguda, ela demora um pouquinho mais para subir e ela tem um término mais rápido, tá? Então, vejam na curva, ela sobe de maneira mais lenta, mas ela termina de uma maneira mais rápida. Então, essa assimetria de onda T eu considero normalidade. Se eu tenho uma onda T de tatu, como estou falando para vocês, simétrica, ou seja, ela começa na mesma intensidade e ela desce na mesma intensidade, eu chamo de isquemia. Então, para vocês não esquecerem, simetria é igual isquemia. Então, isquemia lembra com simetria, né? Rima, né? Então, a maneira de vocês decorarem é o que rima é o alterado. Então, se eu tenho uma onda T simétrica, tanto positiva como negativa, eu tenho isquemia. Se eu tenho uma onda T, né, de tatu assimétrica, que é o padrão normal. Então, isso que eu quero observar no meu eletrocardiograma. E mais do que isso, eu não quero observar só a assimetria, que é a condição normal para uma onda T acontecer, mas eu quero observar um padrão de positividade, ou seja, acima da linha de base, nas mesmas derivações que eu considerei normal a positividade da onda P de pato, né? Então, considero positivas nas derivações D1, D2 e AVF, e ela tem que estar negativa em AVR e pode ter polaridade variável em D3 e AVL. Né? Então, justamente é o mesmo padrão que a gente vai esperar encontrar na onda P. Tá? Exatamente a mesma coisa. E geralmente a polaridade da onda acompanha junto com o complexo QRS. Mostro o exemplo aqui para vocês de onda P, QRS, onda T, onde a onda T, né, de tatu é exatamente positiva, porque está acima da linha de base, da mesma polaridade, né, que eu tenho do meu complexo QRS, que é positivo. Veja um pouquinho mais com detalhe que essa onda T tem aquele padrão que eu falei para vocês. Ela sobe mais lentamente e ela desce mais agudamente. Esse é um padrão normal de onda T, tá certo? Para vocês não esquecerem e deixarem isso bem certo, né, na cabeça de vocês, para vocês começarem a pensar nas alterações dos traçados, tá? Tem o intervalo QT, que eu chamo de intervalo QT, né, aquele intervalo que começa lá do meu início do meu QRS e vai até o final da minha onda T de tatu. Né? Então vejam aqui, né, sinalizado aqui na cor rosa, onde eu estou mostrando aqui na ponteira do meu mouse para vocês, em que eu tenho justamente, né, o meu início da onda Q, né, Q de queijo, essa onda negativa, ela começa esse ponto, ela vai terminar lá no final da onda T. É justamente esse intervalo que eu chamo de intervalo QT. A gente tem que concordar que quanto maior é a frequência cardíaca que o meu paciente apresenta, menor é o intervalo entre as ondas R que eu tenho entre dois complexos QRS. Cada complexo QRS tem uma onda R, obviamente. Então, se eu falo de distância entre dois complexos QRS, eu falo de intervalo RR. Né? Então, isso que eu chamo aqui, RR precedente, né? Ajuda a gente a pensar, né, em algumas arritmias que podem acontecer se eu tiver esse intervalo alargado.
né? Então, se eu tenho um ponto de cuidado para analisar esse intervalo QT, é justamente pensar qual que é a frequência cardíaca do meu paciente. A gente concorda que quanto maior é a frequência cardíaca, mais próximo está esse intervalo RR, ou seja, mais próximo está um complexo QRS do próximo complexo QRS, eles estão mais juntinhos, e quanto maior a bradicardia, ou seja, mais lenta é a frequência do coração, mais espaçado, então, estão os meus complexos QRS, maior é o meu intervalo RR. Então, por isso que a frequência cardíaca impacta no intervalo QT. Então, eu nunca devo pensar em intervalo QT isoladamente, mas sempre em intervalo QT corrigido. Ninguém precisa decorar isso aqui, tem algumas formas, alguns aplicativos de celular tem, né? Então, a gente coloca lá o intervalo QT e coloca apenas a diferença, o número de quadradinhos entre os intervalos RR, que a calculadora automaticamente vai fazer a raiz quadrada desse intervalo e vai dividir, então, a diferença, pelo espaço QT que a gente está vendo, né? Isso dá o valor de QT corrigido, que é o valor para a gente, né, ter como base, sendo elevado, a gente considerar que o paciente tem um maior risco de acontecer algumas arritmias, tá? Isso que é o nosso receio, se o intervalo QT está alargado, né? Então, tem algumas drogas aí para tratamento precoce, né? Que alguns colegas fazem, prescrevem, nada contra quem prescreve ou não prescreve, nem quero entrar nessa discussão, não é o nosso objetivo aqui, mas a hidroxicloroquina, por exemplo, pode alargar esse intervalo QT, por exemplo, né? Por isso que é um cuidado que os cardiologistas tinham em prescrever, né, para alguns pacientes, justamente aqueles com maior risco de arritmia, justamente pensando nesse intervalo. Tá? Então, dou esse exemplo para vocês justamente não esquecerem. Qual que é o normal? Quais são os valores normais para cada paciente? Então, trago aqui uma referência do Cardio Papers, onde diz que para a gente está pequenininho, no canto inferior à direita aqui para vocês, né? Onde eu tenho intervalo normal até 450 milissegundos para homens, até 460 milissegundos para crianças e até 470 milissegundos para mulheres. Então, vejam que crianças está entre homens e mulheres, né? Então, muda de 450, 460 até 470, tá certo? Para vocês, então, não esquecerem, tá? E, por fim, a última onda a gente falar é a onda U. Né? Então, a onda U, essa aqui sinalizada na coloração vermelha, é uma onda de pequena magnitude, geralmente acompanha a polaridade da onda T, né, em condições normais, por isso que eu tenho uma onda T positiva e geralmente uma onda U negativa, ou o contrário, isso eu tenho que pensar em algumas alterações, como distúrbios de potássio, por exemplo. Né? Então, é um sinal, eu vendo a onda U, eu posso pensar em algumas alterações. Mas, como eu falei, geralmente ela não aparece, geralmente eu não vou buscar ela no eletro, vou prestar atenção, ver se realmente aparece, porque geralmente ela está ausente, inclusive, dos exames dos nossos pacientes. Tá certo, pessoal? Como que tá até aqui? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida até esse momento? Professor, tinha uma dúvida no chat, mas acho que você acabou de esclarecer, que era justamente sobre o que se refere à onda U. Né? Então, algumas alterações, né? Então, a gente não vai buscar ela para ver algumas alterações, né? Para quem perguntou, mas justamente se ela está presente, eu assim vou tentar tirar uma dica com ela como alterações de potássio, né? Que ela pode estar alterada, né? Tanto mais presente, mais positiva, como sumir, né? Ou está bem negativa, mudar a polaridade da onda T. Isso acontece em paciente que tem hiperpotassemia. A gente pede o exame de sangue, né? O exame sérico, e identifica valores elevados de potássio. Então, eu posso trazer a onda U, né, pode aparecer no eletro nessas condições, por exemplo, né, como distúrbios de cálcio também pode identificar, alguns distúrbios hidroeletrolíticos podem fazer, né, a presença mais acentuada, sumiço ou até onda U negativa nessas condições. Tá certo? Beleza? Então, não tendo nenhuma dúvida aqui, queria fazer uma breve parada para a gente testar o nosso joguinho no Kahoot. Vamos lá? Vejo que algumas pessoas já conectaram aqui, estou com o meu celular aqui cuidando, tá? Então, queria que quem não conectou, quem estava vendo a apresentação, passe agora para o Kahoot, né, justamente nesse código aqui do PIN de jogo que eu mostro aqui para vocês, né, para a gente começar, então, a brincar um pouquinho com o aplicativo. Tá? Isso o Tomás repetiu, obrigado, o Tomás colocou aí de novo, né, no chat para todos vocês, tá? Para a gente, então, brincar um pouquinho, pensar um pouquinho junto, para a gente quebrar um pouquinho, né, dar uma paradinha e a gente treinar um pouquinho o que a gente falou até esse momento, tá? Professor, pode falar. Tenho uma dúvida. Você falou que é sinal de isquemia quando a onda T ela sobe e desce na mesma proporção, eu diria. Mas e se ela for... Oi? Simetria, né? Se elas estão simétricas, a gente chama de alteração, né? Que você falou, né? Só falou de uma maneira bonita, né, Iago? Mas e se for uma simetria com ela com a base bem larga, assim?
também é um sinal de isquemia? Eu posso ter algumas variações, né? Sempre eu vou olhar o padrão da onda T, né? Todas as alterações que eu vou ver eletrocardiográficas, a gente sempre vai ver em territórios do coração, tá? Então, nunca vou olhar ela isolada, nunca vou olhar uma onda T e vou olhar ela sozinha. Então, sempre eu vou ver, né, ela comparada com fotos da mesma região do coração. Vocês já vão entender um pouquinho mais isso quando eu mostrar exatamente o que cada derivação significa. Tá? Então isso vai fazer um pouquinho mais de sentido. Então nunca vejo uma alteração eletrocardiográfica isolada, se envolvendo numa mesma parede do coração, seja inferior, seja anterociptal, seja lateral, enfim. Então assim que a gente vai ver as alterações. Tá? Então tem alguns padrões que chamam a atenção. Né? Se eu vejo ela bem simétrica, mesmo com base larga, eu tenho tendência a falar que eu posso ter isquemia. Se eu tenho, né, uma base mais larga, ela não está tão simétrica na mesma derivação da mesma parede do coração, né, eu posso falar que é uma alteração inicial, quem sabe uma alteração de repolarização. Seria uma alteração que eu não tenho critério eletrocardiográfico para falar que é isquemia, mas eu também não afasto isquemia, entendeu? Então, quando eu estou em dúvida, quando eu tenho um padrão que não é similar na mesma parede do coração, eu falo simplesmente alteração de repolarização. Então, se é um traçado que gera um pouquinho mais de dúvida na gente, se não tem alteração, né, que bate na mesma parede do coração, eu posso falar que simplesmente é esse achado, entendeu? Alteração de repolarização. Tá? Mas, geralmente, se ela é simétrica, eu vou pensar em isquemia, se ela está na mesma parede do coração. Sendo isquemia subendocárdica, se ela está simétrica, positiva, e uma isquemia subepicárdica ou transmural, que é mais grave, se eu tenho essa onda T negativa, né, e simétrica, dentro de duas ou mais derivações numa mesma parede do coração. Tranquilo? Valeu, professor. Beleza? Mais alguma, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, vejo que algumas pessoas, né, acho que boa parte entraram aí no Kahoot. Vamos começar então, pessoal? Dê esse tempinho para vocês conectarem. Tá? Vamos falar aqui então da nossa primeira questão. Tá? Vamos lá. Então, pergunta de número 1. Tá? Eu vou falar aqui primeiro para vocês, para depois iniciar, porque vocês sabem, né? Então, quanto mais rápido vocês responderem, mais pontos ganham, né? Assim que funciona o Kahoot. Tenho certeza que quase todos vocês já brincaram, já participaram aí de brincadeiras aí em aula com o Kahoot. Então, quanto mais rápido responder e, claro, com a alternativa correta, mais pontos vocês ganham. Tá bom? Então, eu vou ler primeiro com vocês juntos, depois eu inicio aqui a pergunta, eu lanço a pergunta no aplicativo. Tá bom? Então, vamos lá. Em quais derivações a onda P, de pato, né, deve estar positiva para eu considerar que o ritmo está sinusal, que o ritmo é normal do coração, aqueles intervalos de 3 quadradinhos de espaço, ou seja, menos de 3 quadradinhos no eixo horizontal e menos do que 3 quadradinhos no meu eixo vertical. Quais são as derivações para eu ver a onda P positiva nessas derivações? Então, para eu considerar que o meu ritmo é normal, ou seja, ritmo sinusal. Tá? Então, estou começando aqui, então, o Kahoot, queria que vocês respondessem aí essa primeira questão. Tá? Então, aqui ele traz de novo, né, a questão aqui para vocês, né, de maneira rápida. Vocês têm, então, 20 segundos para responder. Tá? Tem algumas respostas aqui já, pessoal. Temos mais 10 segundinhos aí ainda, né? Então vejam que a cor da questão está exatamente da cor das alternativas, para não ter confusão. Sei que às vezes o Kahoot dá uma confusão nesse sentido, né? Então coloquei exatamente a mesma cor. Tá certo? Tranquilo? Maior percentual das pessoas, né? 75% responderam a alternativa correta. Então que é D1, D2 e AVF. Lembro que é justamente nessas derivações, tendo onda positiva, onda P, que eu considero onda P normal, e da mesma forma que a onda T, né, de tatu, também tem que estar positiva nessas derivações para eu considerar que a minha onda T, sendo assimétrica, né, ela também é normal. Tá bom? Então, boa parte do pessoal respondeu corretamente. Tá? Vamos lá, dando sequência. Pergunta de número 2 agora para vocês. Vou começar com 3 perguntas, que a gente fala um pouquinho mais de teoria e depois a gente finaliza no final com mais perguntas. Pergunta número 2. Quero que vocês escolham para mim qual que é a alternativa correta. Tá? Alternativa vermelha, né? A polaridade da onda R vai diminuindo nas derivações precordiais, de V1 a V6. A onda R vai diminuindo e a onda S vai aumentando. Né? Alternativa azul. A onda U aparece de maneira comum nos traçados eletrocardiográficos. Alternativa amarela. Intervalo QT não tem interferência com a frequência cardíaca. Ou alternativa verde, a última alternativa. A amplitude máxima para considerar a onda P normal é de até 2,5 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos e meio, né, do pequenininho. Qual que é a alternativa correta aqui? Vamos começar então
na próxima alternativa, próxima opção aqui no Kahoot. Então, já abriu lá para vocês, né? Boa parte do pessoal aí já está respondendo, já respondeu. Né? Algumas pessoas até a mais na 2, talvez alguns entraram um pouquinho atrasados, né? Não tem problema, não é competição nenhuma, é uma brincadeira que a gente está fazendo. Né? Então, acabando lá os 20 segundinhos que a gente planejou, né? E boa parte do pessoal, um pouquinho menos, né, de acerto que a outra, né, alternativa, né? Então, nossa alternativa correta, né, que a alternativa verde era correta. Então, a amplitude máxima da onda P, lembra, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical, é de 2,5 quadradinhos, então 2,5 milímetros, tá? A alternativa, a segunda mais assinalada, foi a vermelha, tá? O pessoal confundiu um pouquinho. A polaridade da onda R vai aumentando quando eu vou passando de V1 a V6, né? Então lembra que vai ficando menos, ela é negativa, né? Em V1 ela vai ficando positiva, em V2 até o máximo positiva a onda R, em V3 e V4, até diminuindo um pouquinho a positividade, mas se mantendo positiva em V5 e V6, tá bom? Então aqui na primeira alternativa eu coloquei o contrário para vocês. Por isso a alternativa correta é a verde, como foi a maior parte aí dos acertos também. Vamos para a última dessa primeira parte agora? Alternativa 3. O que significa o ponto J? Sabe que o ponto J é o final da onda S? Ponto J é onde termina a onda T? Alternativa amarela, a onda J é o início da onda P, o início lá da nossa atividade atrial, ou o ponto J é justamente o início do complexo QRS? Qual que é a alternativa correta agora, pessoal? Vamos lá de novo? Vou começar aqui, de novo, aqui o Kahoot aqui de novo para vocês. Vamos lá, está aberto agora. Qual que é a alternativa correta, pessoal? Temos mais de 30 respostas aqui, 40 respostas. Algumas pessoas não responderam. Beleza, então a alternativa correta foi a mais assinalada, foi a correta, que era a alternativa de cor vermelha. O meu ponto J começa justamente no final do complexo QRS. E meu complexo QRS termina na onda S, né, como diz o próprio nome da onda. Então a alternativa correta, por isso a alternativa vermelha era a primeira que eu tinha colocado aqui para vocês então. Beleza? Quem está com um dispositivo só, vamos voltar agora para a apresentação. Vou dar um tempinho no Kahoot e vou pedir para vocês conectarem no final, então, desse nosso encontro online aqui de hoje. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de mais alterações, entendendo toda essa bagagem que a gente discutiu até agora. Eu começo a falar de alguns significados das ondas e como a gente interpreta, então, essas alterações. Tá? Então, eu entendo que a onda P, ela fala a favor de atividade atrial, seja átrio direito e átrio esquerdo, então, tanto despolarização como repolarização. Entendam que a carga de miócitos dos átrios é muito menor que dos ventrículos, então eu vou ter uma onda com menor amplitude, isso é esperado, por isso a onda P sempre é menor que a onda, né, que o complexo QRS, são situações, né, de anormalidade, onde eu tenho um efeito dielétrico, ou seja, não tem uma polaridade tão grande das ondas, né, que eu posso ter onda P similar com a polaridade do complexo QRS, mas isso é incomum. Geralmente o complexo QRS vai ser muito mais positivo ou muito mais negativo, ou seja, com polaridade muito mais importante que a onda P de pato, né? O complexo QRS, a principal onda que a gente vai ver é a onda R, como agora então vocês já sabem, ele representa a ativação dos ventrículos, e é extremamente influenciado pela ação do meu ventrículo esquerdo, né? Então por isso que ela forma esse padrão de onda, geralmente é habitual, isso que a gente vê, né? E a onda T de tatu, geralmente é a repolarização dos ventrículos. Veja que a onda P engloba tanto despolarização como repolarização dos átrios, e os ventrículos, como tem uma carga de miócitos muito maior, eu tenho uma onda só para despolarização e uma onda específica só para repolarização ventricular. Então, o que isso representa para mim? Uma união de onda P, complexo QRS e onda T. Esse é um padrão normal, um traçado cardíaco, então, normal, que a gente vê na primeira tirinha no canto superior à direita de vocês. Tá? E eu começo a ver uma taquicardia, ou seja, uma frequência cardíaca elevada, né? Um batimento cardíaco acelerado. Se eu tenho encurtamento entre esses intervalos R e R, né? Que se chama de taquicardia, quando eu tenho intervalo acima de 100 batimentos por minuto, ou uma bradicardia, quando eu tenho um batimento cardíaco mais lento, com uma frequência geralmente abaixo de 50 batimentos por minuto. Isso que eu chamo de bradicardia. E posso ter um batimento cardíaco irregular se eu tenho alguma arritmia ou se eu tenho uma extrasístole, uma sístole a mais,
uma constrição, né? Uma contração, vamos dizer assim, ventricular, de ventrículo esquerdo e direito, acima do esperado, uma a mais, né? Isso acontece, né? Então, fazendo uma união mais precoce, então, né, de um complexo QRS, vai estar bem coladinho com o outro, com o complexo QRS que precedia esse complexo QRS que veio antes da hora, né? Então, eles ficam mais juntinhos. Depois tem uma coisa que eu chamo de pausa compensatória, né? Um intervalo maior até acontecer o próximo complexo QRS. Isso que a gente identifica como uma extrasístole. Não quer dizer necessariamente de uma arritmia, mas isso sim faz que o meu batimento seja irregular. A gente, ao escutar, ao palpar o pulso do paciente, eu vou ver um batimento fora do compasso, então, do coração. Tá certo? Isso que eu chamo, então, de um batimento cardíaco irregular. Vai estar muito mais regular se eu tiver uma arritmia, né? Dando sequência. Como que eu calculo agora a frequência cardíaca? Vamos entrar agora, depois de tudo que a gente passou até agora, talvez na parte mais interessante, que é falar de eletrocardiograma normal. Como que eu calculo a minha frequência cardíaca, então, né, do meu paciente? Então, eu tenho duas maneiras principais de calcular a frequência cardíaca do meu paciente. Então, a primeira, que eu uso mais na minha prática, não sei se vocês vão gostar mais dessa, acho essa até mais fácil, é pegar, então, o eletrocardiograma. Trago um exemplo aqui para vocês, vejam um traçado com as 12 derivações, né, que eu comentei com vocês, como elas habitualmente aparecem, e eu pego, né, alguma dessas derivações e vejo exatamente o espaço, o intervalo onde eu vejo dois complexos QRS. Vejo no exemplo que eu sinalizo aqui no slide para vocês. Se eu pegar exatamente a distância de um complexo, de uma onda R até a próxima onda R, né, pegar uma na sequência da outra, se eu contar o número exato de quadradinhos, que eu vejo aqui, está um pouquinho pequeno, mas é facilmente a gente identificar que tem 3 quadradões. Se eu vejo 3 quadradões, tenho 5 quadradinhos dentro de cada quadradão, ou seja, eu tenho 15 quadradinhos. Se eu pegar esse número, né, que a gente chama, né, de um referencial, né, um número que não muda, né, de 1.500 e dividir exatamente pelo número de uma constância, né, que a gente chama. Se eu pego exatamente essa constância de 1.500, que nunca vai mudar se meu eletro é feito na sua configuração habitual, né, em N, na escala normal. Então, por isso que é importante saber a escala do eletro. Todas essas definições vão mudar se não for na escala normal. Então, se eu tenho a escala normal do eletro, eu chamo uso esse referencial, esse número de 1.500, e divido pelo número de quadradinhos. Como eu contei 15 quadradinhos, a frequência do meu paciente vai ser exatamente de 100 batimentos por minuto. Tá? Então, essa maneira mais fácil de calcular a frequência cardíaca. Cuidado, que eu só posso usar essas regras de quadradinhos ou de quadradões, que eu vou mostrar no próximo slide, se eu tenho ritmo normal, se eu tenho ritmo sinusal no meu paciente. Então, se eu tenho complexos QRS não mudando o intervalo entre eles, né? Se eu tenho um padrão, né, de aparecimento, né, de complexos QRS. Então, assim que eu calculo a frequência cardíaca, né? Então, isso é uma das maneiras. Uma segunda maneira de calcular a frequência cardíaca é observar o número de quadradões que aparecem entre dois complexos QRS, ou simplesmente duas ondas R, que é a onda que geralmente chama mais atenção quando a gente olha uma derivação. Então, se eu olhar uma onda, né, um complexo QRS, olhar o próximo, e eu tiver apenas um quadradão, né, de distância desses complexos QRS, eu sei que vai ter uma taquicardia extrema nesse paciente. Então, se eu dividir essa constância agora de quadradões, que é de 300, e dividir pelo número de quadrados grandes, eu vou ver a frequência cardíaca do meu paciente. Que como tinha um quadradão apenas, só 5 quadradinhos, eu tenho então uma frequência que é de 300 batimentos por minuto. A partir do momento que eu vou aumentando o número de quadradões, obviamente a minha frequência cardíaca vai diminuindo. Eu tenho intervalos RR que vão aumentando, então tem uma frequência cardíaca que vai diminuindo dessa forma. Então, a maneira mais rápida de calcular, às vezes, a frequência cardíaca é olhar o número de quadradões através desses referenciais. Não precisa decorar nada, só lembrar essa regra básica, seja uma ou outra, a gente calcula rapidamente a frequência cardíaca do nosso paciente, desde que, reforçando, o ritmo do paciente seja sinusal, seja um ritmo normal, então, né, de contração, né, de frequência cardíaca que o meu paciente vai ter, certo? Dando sequência, né? Então, agora eu vou falar das paredes do coração. Como o Iago tinha perguntado da porção da alteração da onda T, qualquer alteração que vocês vão ver nas próximas aulas ao longo dessa semana, eu tenho que fazer uma correlação com a parede do coração que essas derivações representam. Então, sim, se olhar as derivações de maneira agrupada, eu consigo enxergar o coração de cada parede. Lembra que eu falei da foto? Cada agrupamento de derivações tiram fotos em posições diferentes do coração, onde eu tenho, né, da maneira anatômica, o nosso órgão olhado de maneira de visão anterior, uma visão
posterior, onde eu vejo aqui no canto inferior à direita da tela de vocês as paredes, seja a parede anterior, seja a parede lateral, parede inferior, ou a transição entre essas paredes. Parede anteroseptal, uma porção mais septal da parede anterior do ventrículo, uma parede anterolateral, onde eu vejo a transição da parede anterior para a parede lateral, enfim, a gente vai ver essas transições. Quais derivações juntas representam algumas paredes para mim? Então, coloco aqui o referencial aqui com essa foto para ficar mais claro, né, ilustrar melhor o que a gente está falando. Se eu olhar a parede, né, anterior, eu posso subdividir, como eu falei, em anterior isolada, porque eu vou olhar as derivações juntas de V1 a V4, né, ou em porções, né, de transição entre as paredes, né, parede anterior mais alguma área que eu vou avaliar. Então, se eu quero olhar uma alteração na parede anterior, eu devo ver alterações de qualquer uma dessas ondas que a gente comentou, vindo de V1 a V4. Ou se ela não tem alteração em todas as derivações que compõem uma região do coração que eu estou olhando, eu preciso ter pelo menos 2 derivações de uma mesma parede alteradas. Vejam que uma parede nunca vai ser isolada, vai ser vista apenas com uma derivação. Sempre a gente vai ver com 2 ou mais derivações, como vocês veem aqui abaixo. Então, para ver uma alteração, sejam em paredes que compõem 2 ou mais derivações, ou naquelas com a parede lateral, que só mostram 2 derivações de cada vez. Então, tem que ter as 2 alteradas, tem que ter essas 2 derivações na mesma parede para eu considerar que tem uma alteração que eu vou ver, então, que eu vou interpretar. Tá? Parede anterior, como eu falei, de V1 a V4, anteroseptal de V1 a V3, né? Anterior localizada é difícil a gente falar, um termo que não é habitual, tá? Então sugiro que vocês até não usem, geralmente anterior e anteroseptal sim, da mesma forma que anterolateral eu chamo de V4 a V6 associado a uma alteração que também vai estar presente em D1 e AVL, tá? Porque D1 e AVL é parede lateral alta, como vocês veem aqui embaixo, tá? Ou parede anterior extensa, aquela alteração de uma onda T, por exemplo, que eu vejo em toda a parede anterior de V1 a V6 e também na parede lateral alta. Se tem uma alteração compondo todas essas regiões, eu chamo de alteração numa parede anterior extensa, assim que eu vou chamar. Tá? E essa significância, essa alteração que a gente está, né, que vocês estão, né, relembrando como fazer, é importante, principalmente se eu falo de isquemia, se eu falo infarto com supra e sem supra, né? Então a gente tem que pensar em paredes. Então isso é uma coisa bem importante para memorizar. Tá? Na parede lateral, V5 e V6, geralmente eu chamo de parede lateral, apesar de eu trazer para vocês aqui uma foto de lateral baixa, esse é um termo que não é tão comum de usar, então geralmente a gente chama de parede lateral, alteração de V5 e V6, chama parede inferior D2, D3 e AVF, vejam que não é D1, D2 e AVF, como aquela alternativa que a gente mostrou no Kahoot antes para vocês, né, de onda P positiva, então não confundam, onda P positiva em D1, D2 e AVF, e a parede inferior é D2, D3 e AVF, é diferente, tá? Então muda D1 por D3, tá? Parede dorsal, a gente vai ver, a gente pode colocar as nossas derivações em posições contíguas, lembra que a gente terminou em V6, como é a configuração habitual? Se eu colocar mais derivações, eu vejo V7, V8 e V9, da mesma forma que, se em vez de eu colocar meu V3R, meu V4, desculpe, se eu colocar meu V3 e V4 na parede torácica à esquerda, eu colocar na mesma posição, mas do lado direito do externo, na mesma posição, eu posso chamar de V3R e V4R. Isso acontece quando eu tenho alguma alteração no meu ventrículo direito. Tá? Então, assim que a gente entende essas alterações, olhando justamente para essas derivações do lado direito, então, do coração. Tá certo? Então, isso é legal a gente memorizar para pensar nas alterações que vocês vão ver nos próximos dias. Tá? Falando um pouquinho de eixo. Então, talvez o assunto mais chatinho, mais indigesto para a gente falar de eletronormal seja eixo cardíaco. Então, eu tive aqui, né, o principal objetivo de tentar simplificar toda a análise de um eletrocardiograma normal para passar essa segurança para vocês, mas para dar algumas dicas de eixo cardíaco também. Né? Então, considere um eixo cardíaco normal se meu coração vai estar posicionado entre menos 30 graus e mais 90 graus. Então, vejam que acima da linha do zero, né, eu chamo de, por uma convenção, né, das pessoas que estudaram eletrocardiograma, definiram essas angulações, né, é uma convenção acima da linha chamada de graus negativos e abaixo da linha graus positivos. Isso que eu chamo da rosela, né, interpretação de eixo. Então, aqui eu coloco a rosela exatamente em cima do coração. Então, vejo que menos 30 graus é um coração mais apontado acima, né? E mais 90 graus já é um coração mais em gota, que a gente fala, né? Então, numa pessoa mais alta, né? Uma estatura mais alta, por exemplo, vai ter um coração, né, mais angulado próximo a 90 graus. Uma pessoa mais obesa, mais brevilínea, né? A gente vai ter essa angulação mais próximo do zero a menos 30 graus e tudo isso é normal.
tá? Então, dentro dessas angulações, eu considero o coração diferentes porções, mas sempre centro à esquerda, né? A ponta do coração sempre centro à esquerda, desde que nesses intervalos eu considero como o eixo normal, então, do nosso paciente, tá? E aqui eu coloco os intervalos, tá? Não é para vocês memorizarem, tá? Eixo vocês não precisam memorizar, não é um assunto para, né, vocês na universidade, nem para clínicos gerais, geralmente é para o cardiologista, para o ritmologista, para calcular exatamente a posição do meu eixo cardíaco, exatamente fazer a correlação com alguma patologia que o meu paciente pode apresentar. Então, o cálculo exato do eixo não é tão importante, né? Mas saber do intervalo normal, acredito sim que seja importante. Tem como eu facilitar um pouquinho a vida de vocês com o eixo? Tenho duas dicas. Talvez a primeira, mais simples, para quem tem um pouquinho mais de preguiça, é usar uma calculadora. Existem algumas online, então aqui eu coloco uma para vocês, tá? Desse site aqui, e a gente coloca a amplitude, a diferença do que é onda positiva e negativa do complexo QRS, né? Então coloco a linha de base, o que é mais positivo menos o que é mais negativo, né? Obviamente sem não conto negativo, só coloco a diferença, né, do que é positivo e negativo desse complexo QRS, que eu chamo de amplitude, né, desse complexo QRS, a diferença do que é positivo e negativo, ou do que é negativo e positivo, eu coloco aqui em milímetros. Lembra que cada quadradinho é 1 milímetro. Então, se eu colocar a amplitude de D1 e a amplitude de D3, eu consigo ter uma boa aproximação do eixo verdadeiro. Funciona, tá? Eu fiz alguns testes, funcionam. Mas uma maneira, né, talvez um pouquinho mais fácil para quem gosta de eletro, gosta de pensar um pouquinho mais, é que se eu ver no meu eletrocardiograma um complexo QRS positivo, ou seja, ele acima da linha de base, nessas derivações D1 e AVF, eu tenho certeza que o eixo do meu coração está entre 0 e 90 graus. Não acabei de falar para vocês que o normal é entre menos 30 e, mais 90 graus? Então eu sei que 0 a mais 90 graus é normal. Então, se eu vejo D1 e AVF positivos, eu sei que o eixo do meu coração do meu paciente está normal. Em mais de 90% dos pacientes, né, talvez é um otimista, mais de 80% lá, né, a gente vai ver que o D1 e AVF vão estar positivos, e vocês, sem saber detalhes para calcular eixo, que é bem chatinho, né, demora um pouquinho, necessita um pouquinho de treino, né, então com uma simples dica como essa, vocês já sabem dizer que o eixo do cardíaco do nosso paciente está normal. Tá certo? Aqui um eletrocardiograma normal que eu apresento para você. Já dei alguns exemplos de maneira, né, algumas tirinhas aqui mostram um exame normal. Por que eu sei que é um exame normal? Primeira dica que eu dou para vocês é olhar se a minha onda P de pato tem conexão com o meu complexo QRS. Vejo aqui justamente que eu tenho uma onda P sempre precedendo um complexo QRS, que logo na sequência dele vem uma onda T de tatu, né? E não vejo onda P aqui de pato, né? Então isso é normal, eu não ver minha onda P e a ausência da onda U, desculpem, né? Então, se eu não estou vendo a onda U, isso pode ser normal, né? Mas eu tenho que ver a onda P, complexo QRS e onda T. Se eu vejo isso, eu já fico tranquilo, né? Talvez não tenha nenhuma arritmia, pelo menos a grosso modo. Então, assim, eu começo a ficar tranquilo, né? Olhando um pouquinho mais a fundo, a gente olhando a onda P, eu vejo que a onda P está positiva, bonitinha, então ela não está maior do que 3 quadradinhos de lado, nem maior do que 3 quadradinhos de altura, né? Então ela está respeitando esses intervalos e ela é positiva em D1, em D2 e AVF. Se ela é positiva nas derivações, é uma onda P que representa um ritmo sinusal, que é o ritmo normal, né, do coração do meu paciente, tá? A gente pode pensar que a onda P é um ritmo sinusal, boa parte das vezes isso é verdade, mas a maneira de eu não confundir que o ritmo do meu paciente é normal é eu avaliar a onda P dessa maneira. Vejo se ela está nesse intervalo de 3 quadradinhos de tamanho e de altura e se ela é positiva nessas derivações. Tudo isso está acontecendo? Perfeito. Tem o ritmo normal do meu paciente, um ritmo que eu chamo de sinusal. Quero calcular a frequência cardíaca do meu paciente. Pego 2 intervalos, 2 ondas R, poderia pegar a ponte de 2 ondas T, mas vocês concordam comigo que às vezes a ponta dela, né, às vezes não, né? A maior parte das vezes ela não é tão bem simétrica, ela tem uma ponta mais romba, e a ponta que é mais aguda, vamos dizer assim, é a onda R. Então é mais fácil eu calcular a diferença, né, entre os batimentos do coração do meu paciente, a atividade elétrica desses batimentos, olhando a onda R. Então, se eu olhar 2 intervalos, né, onda R, ou seja, intervalo RR, eu vou ver que esse paciente tem 21 quadradinhos nesse elétron. Então, se eu dividir 1.500 por 21, eu vou ver que aproximadamente, né, o número não dá bem certinho, pode dar quebradinho, né? Então, a frequência cardíaca do meu paciente está, então, de 71 batimentos por minuto. Sempre eu vou dizer em relação a batimentos por minuto, tá certo? Isso eu considero, então, como normal, tá? Pensando em eixo, meu Deus, né? Estou em dúvida de elétron, já vou pensar em eixo? Vão sim.
Vejam aqui a Rosella, que eu trago aqui para vocês com as angulações do coração, né, entre menos 30 e mais 90 como normal. Preciso calcular o eixo em todos os casos? Não preciso, tanto que eu nem falei para vocês. Mas eu sei que se eu tenho D1 positivo, como mostra aqui para vocês, e se eu tenho um AVF positivo também, lembra? Eu tenho um eixo entre 0 e 90 graus. Se eu tenho um eixo entre 0 e 90 graus, opa, está entre menos 30 e mais 90, eu tenho um eixo normal. O paciente não tem nenhuma alteração, né? Então, basta isso para vocês, né, durante a faculdade, né? Isso já é um diferencial para vocês em comparação com outros alunos, tá? Então, isso já é um importante diferencial para saber que o eixo está normal. Indo um pouquinho mais a fundo, vou falar no próximo slide. Vocês veem que quando os eletrodos estão bem colocados, habitualmente eu vou ver então o eixo do coração normal, ou seja, D1 positivo, né? E vou ver geralmente AVR negativo, a minha derivação controle. Vejo poucas alterações nessa derivação. Mas para eu saber se os eletrodos estão bem colocados, para eu poder avaliar as alterações que porventura pode aparecer no exame, eu tenho que ter AVR negativo. Tá? Então eu vejo aqui nesse eletrocardiograma normal que o meu AVR está sim negativo. Então se ele está negativo, começo a pensar que os eletrodos estão bem colocados. Lembra daquele padrão da progressão da onda R de rato, as derivações precordiais, né, que são de V1 a V6? Se eu olhar a minha onda R, eu vejo que ela está mais negativa em V1, ela ficando cada vez mais positiva. Eu vejo que ela está bem positiva aqui em V3, vou tirar aqui a Rosella para vocês, está máximo positivo em V4, né? Ficando bem positivo em V5, um pouquinho menos em V6. Então mostra um padrão, desculpem, normal de progressão de onda R. Então, por esses detalhes todos, eu considero que esse exame é normal, tá certo? O que acontece quando eu confundo a posição dos eletrodos de colocação, então, no meu paciente? A colocação errada dos eletrodos é um erro extremamente comum, que pode fazer alterações na interpretação, então, né, do nosso exame do nosso paciente. Então, a gente tem que colocar da maneira certa, daquela maneira que eu comentei lá com vocês antes. Né? Mais do que saber interpretar um exame normal ou alterado, a gente tem que saber colocar os eletrodos. Então, se eu inverto, geralmente, os eletrodos dos membros, eu vou ver um traçado que pode me representar alterações. Vejam nesse traçado, que eu vejo uma onda P junto com o complexo QRS, com a onda T, né? Mas vejo aqui em V1, em D1, D de dado 1, D1, né, no canto superior à esquerda aqui de vocês, né, que eu tenho uma onda P negativa, tenho um complexo QRS negativo, assim como uma onda T também. Vejo de maneira estranha, né, que o AVF também está negativo, esse é um padrão que não é normal, né, e mais do que isso, vejo AVR positivo. Se essas alterações estão acontecendo de maneira conjunta, né, provavelmente, se você tiver uma alteração de eixo muito importante, mas nessa situação, com certeza, os eletrodos foram colocados invertidos. E se eles foram colocados invertidos, vai mudar a minha interpretação, né? Vai mudar a minha interpretação de eixo, vai mudar algumas alterações, na verdade, não existem. Então, eu tenho que observar D1 positivo, né? Geralmente AVF positivo, a VR de rato, que é a derivação controle, geralmente negativa, raramente ela vai estar positiva, então ela tem que estar negativa, da mesma forma aqui que eu vejo progressão, até nesse caso até normal, mas ela pode até mudar a progressão da onda R nas derivações precordiais, se teve confusão na colocação dos eletrodos precordiais também. Tá? Então, assim que eu identifico um erro bem comum, talvez o erro mais comum, né, de realização de eletrocardiograma pelo técnico lá, né, e que se eu não prestar atenção, eu vou colocar alguma alteração que na verdade não existe. Tá? Então, essa é a maneira de a gente identificar olhando o eletro. Então, eu consigo sim ver que os eletrodos não estão bem colocados, vendo o formato das ondas, né, a polaridade, sendo positivo ou negativo, exatamente desse modo aqui que eu estou dizendo para vocês. Tranquilo, pessoal? Até aqui, de posição de eletrodos, né, os outros dados que a gente passou após as perguntas, como que a gente está indo? Aqui tá tudo certo, prof. Beleza? Então, tranquilo. Dando sequência lá. Tá? Então, vou falar agora rapidamente, tá, de algumas variações da normalidade. Então, considero algumas, né, alterações desse padrão que eu comentei com vocês como normal também. Então, quais são essas alterações? A primeira que eu queria trazer para vocês é a arritmia sinusal. Como que uma arritmia pode ser sinusal? Isso é possível? Ou seja, eu tenho uma arritmia sendo desencadeada lá da onda P, lá do meu nó sinusal? Isso pode acontecer em corações normais. Vejam que se eu estou, né, eu tirei aqui o nome da paciente, esse eletro, né, pessoal do meu banco de dados, vocês vejam aqui que é uma paciente feminina de 24 anos. Então, geralmente, pacientes adolescentes, crianças, até adultos jovens, como é o caso dessa paciente, né, que eu saliento aqui para vocês,
e friso, essa paciente tem várias características de normalidade no eletro, e esse eletro é sim normal, mas aparece uma característica que acontece justamente, né, em crianças, adolescentes e até adultos jovens, que eu chamo de arritmia sinusal. Vejam aqui a diferença entre os intervalos RR, então a diferença entre os complexos QRS do início do traçado. A gente vê que na média tem 22 a 23 quadradinhos de espaço entre os complexos QRS. A gente vê ao longo do traçado que esse intervalo RR diminui. Vejam aqui no final como eu sinalizo aqui para vocês. No final aqui do traçado, eu já tenho diferenças de intervalo RR até de 18 quadradinhos. A gente vê ao longo do eletro que tudo está normal. Ritmo sinusal, eixo do coração do meu paciente normal, os eletrodos estão bem colocados, tem todas as características de normalidade, como habitualmente é um eletrocardiograma de um adulto jovem. Né? A gente tem que concordar, vou ver alterações eletrocardiográficas se eu tenho alguma arritmia ou pacientes com mais comorbidades cardiovasculares. Né? Então esse eletrocardiograma é normal. Mas eu posso identificar nesses pacientes sem qualquer cardiopatia, né, estrutural, sem nenhuma doença cardiovascular, essa alteração que eu chamo de arritmia sinusal. Mesmo que ela está presente, eu vou descrever isso no eletro, mas não é sinal de doença, muito pelo contrário, é de um coração saudável. Então esse é um padrão, né, diferente do normal, mas que eu considero normalidade, né, com esse perfil de paciente que a gente está analisando. Tá? Então eu chamo de arritmia sinusal, porque o intervalo RR não é padrão. Né? Então aqui, se a gente calcular no início ou no final, eu vou ver frequências cardíacas diferentes. Se eu vejo que isso está acontecendo, eu posso calcular uma média das frequências cardíacas. Eu vejo justamente um intervalo RR, que é a média desses intervalos. Eu vou considerar entre 20 e 21 quadradinhos o intervalo médio entre os complexos QRS, isso eu vou dividir lá por 1.500, né? Então dividindo por 20 vai dar uma frequência lá de 75 batimentos por minuto. Tá certo? Assim que eu considero isso então como normalidade. Outro eletro de criança, não quero entrar em tantos detalhes, o foco é falar de eletro de adulto, né, como até a minha especialidade também, como vocês sabem, né, mas é interessante a gente observar e salientar que especialmente crianças ou adolescentes podem ter algumas alterações que eu considero normal também. Alguns pacientes mais jovens podem apresentar complexos QRS mais alargados, eu não significar nenhum bloqueio de ramo, nenhuma alteração de complexo QRS, né, mas ele pode estar um pouquinho mais alargado, não está acontecendo nesse eletro, mas isso pode apresentar, da mesma forma que polaridades mais altas aqui das ondas, sendo mais positivas, isso pode ser um padrão, né, de indivíduos jovens ou de crianças, né, magrinhas, isso pode apresentar com a normalidade, mas o que chama bastante atenção aqui, talvez seja a alteração mais comum no eletrocardiograma de crianças, é essa polaridade da onda T de tatu negativa na derivação anteroseptal, lembra? V1, V2 e V3, parede anterior mais próxima do septo interventricular. Né? Então, se eu olhar a onda T em pacientes mais jovens, até em adultos jovens, é mais comum em crianças e adolescentes, eu posso ver inversão da onda T nessa parede. Então, isso também é um sinal de normalidade, não é alteração de onda T, não. Desde que meu paciente for, então, criança, né, como falei, até adulto jovem pode apresentar também. Então, isso pode ser uma alteração da normalidade também. Não laudo como um laudo, né, de patologia, de alteração, mas sim como de normalidade. Tá? Que eu considero como de normalidade é a repolarização precoce. E essa eu peço especial atenção, que pode gerar confusão ao longo da interpretação de um exame, principalmente no paciente que vai para um pronto atendimento. Vejam aqui essa onda P, complexo QRS e onda T, né, que eu tenho um segmento ST acima da minha linha de base. O que era a linha de base mesmo? Justamente no intervalo PR. Faço aqui um traçado aqui para facilitar a interpretação para vocês. Então essa é a minha linha de base. Se olhar o meu segmento ST, eu vejo que esse segmento ST está elevado. Então, será que eu tenho uma elevação do segmento ST? Eu fico mais tranquilo pensando, né? Entendendo o paciente que a gente está tratando, vendo que às vezes um paciente mais jovem, um adulto jovem, que não tem problema cardíaco, uma alteração bem comum apresentar, e tem essa polaridade positiva, né? É um eletrocardiograma que não é convexo o segmento ST, ele é côncavo, né? Então faz uma carinha feliz no traçado. Se eu tenho um paciente jovem, sem fatores de risco cardiovasculares, né, que tem esse padrão de segmento ST, onde faz uma carinha para cima, uma carinha feliz, eu chamo de repolarização precoce. Isso não é alteração, isso é uma, quem sabe, eu posso chamar de uma alteração da normalidade. Não chamo de eletro alterado, e sim de repolarização precoce. O segmento ST que mais me preocupa para uma elevação de ST é justamente se o meu segmento ST tem esse padrão convexo, né? Fazendo uma carinha triste no traçado. Muitos de vocês já devem ter visto, alguns já tiveram aula com a gente no 5º ano, né? Naqueles grupos que a gente entrou até em eletrocardiograma, a gente consegue ver, então, essa alteração, essa diferença assim, que a gente
memoriza, né, o que é uma repolarização precoce, que é uma alteração da normalidade, para uma alteração, então, que é a convexidade, então, para cima, né, o segmento se estende dessa forma, fazendo, então, uma carinha triste. Tá certo, pessoal? Era isso de conteúdo teórico que eu queria passar para vocês, tá? Então, aqui eu separei umas últimas questões para a gente brincar um pouquinho mais no Kahoot. Como que o pessoal tá aí? Alguma dúvida a mais? Tranquilo até aqui? A gente está com 82 pessoas, né? Agora. Da parte teórica, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Algum ponto, algum comentário? Fiquem à vontade, por favor. Tranquilo, Liette? Obrigado pelo retorno. Alguém quiser algum levantamento, alguma coisa? Não? Sei que já está um pouquinho tarde, né? A gente já são mais de 8h30. Vamos fazer, então, as questões. Quem sabe se surgir alguma dúvida, vocês podem me interromper, ou no final, né, das questões também pode ficar à vontade, como a gente falou. Vamos lá, então? Vamos passar agora, então, para o Kahoot novamente? Então, para a gente fazer mais algumas questões, para a gente terminar. Vamos lá, pessoal, alguns segundinhos aí para todo mundo conectar. Prof, quem já está conectado precisa entrar de novo? Não, pode permanecer, tá, Mariana? Pode ficar, pode permanecer online, não precisa conectar de novo. É o mesmo PIN, é o mesmo joguinho, tá bom? Ah, beleza, prof, obrigada. Beleza. Então vamos lá, vou passar aqui a questão primeiro para vocês, tá? Aqui é que eu pergunto para vocês, né? Eu faço uma afirmação aqui, uma alternativa de verdadeiro ou falso. Falo aqui então na pergunta 4 que o eixo do meu paciente que está apresentando nesse eletrocardiograma é um eixo normal. Cuidado que nesse eletrocardiograma, né, a gente vê algumas projeções, né, registradas em derivação longa, né? Vejam aqui V1, D2, V5, estão registrados de maneira longa. Cuidado com isso só, né? Mas a posição ali do traçado é bem parecida com os traçados que eu já mostrei para vocês. Esse eixo desse paciente é normal, né? Então afirmo, né? O eixo é normal, verdadeiro ou falso? Vamos lá então, pessoal? Dando sequência aqui então no Kahoot, tá? Vamos lá, faço essa afirmação para vocês, tá? Eixo normal ou eixo alterado? Simplesmente isso que eu quero que vocês me respondam. Terminando o tempo, pessoal. 5 segundinhos. Legal, terminou então. Né? Aqui teve alteração, né? Teve mais respostas certas, mas gerou alguma dúvida ainda. Então, a resposta certa é verdadeiro. O eixo do meu paciente é normal. Por quê? Tenho derivação D1 e AVF positivas. Tá? Então, se eu tenho D1 e AVF positivas, não preciso olhar para o restante do elétron. Só foco o meu olho em D1 e AVF. Tá positivo? Perfeito. Eixo normal, não preciso saber mais nada, não preciso saber calcular, não preciso ligar a calculadora lá online. Eu sei que o eixo é normal. Isso é uma característica de normalidade do meu traçado, né? Vejam aqui mais, quero aproveitar esse traçado para também dizer, lembra que eu falei que tem 3 derivações colocadas aqui de maneira extensa, isso não é comum. Geralmente eu tenho uma derivação que ela está colocada de maneira extensa. Geralmente essa derivação é D2. Alguém sabe dizer para mim por que geralmente D2 é registrado de maneira longa, não outra derivação? Aqui a gente vê 3, né, que são opções a D2, V1, V5, né? Também são derivações comumente registradas de maneira mais longa em comparação a pequenas tirinhas, que vocês veem aqui acima, né? Porque geralmente eu coloco D2 como derivação longa? Só um parênteses aqui, alguém sabe dizer? Quem imagina? Geralmente, Prof, D2... Pode falar. Travou para minha pergunta, você poderia repetir? Por que eu coloco a minha derivação D2? Eu coloquei 3 aqui nesse traçado, mas por que quando eu escolher uma derivação, eu coloco geralmente D2 registrada de maneira longa e não outra derivação, né? Porque eu prefiro D2, inclusive a V1 e V5 que estão registradas de maneira longa aqui nesse traçado. Alguém sabe dizer? Se não sabe, não tem problema. Eu não comentei isso antes mesmo, deixei para comentar nesse final durante as questões. Eu geralmente coloco a derivação D2 como longa, porque é a derivação que tem a foto do coração exatamente no eixo onde o meu coração está colocado. Então, se de todas as derivações das 12 que eu mostro aqui para vocês, eu tiver que escolher uma derivação apenas, eu vou escolher justamente D2, porque ela está justamente batendo a foto na posição exata do eixo onde o coração geralmente está. Então, a melhor foto do coração, se for escolher dentro dessas 12 derivações, eu escolho D2. Então, por isso que geralmente vai ser D2 que vai estar representado de maneira longa.
né? E não dessa forma como 3 estão aqui, né? Que é uma maneira até legal, mais completa, mas geralmente vou ter as 2 derivações e uma apenas longa, que vai ser D2. Tá certo? Vamos dando sequência então, pessoal. Próxima pergunta, pergunta 5. Vamos lá então, né? Pergunta 5. Qual que é o diagnóstico eletrocardiográfico? Poxa, professor, estamos falando a primeira aula de eletro, vai perguntar de diagnóstico já? Sim, quero saber se vocês estão craques aí. Quero saber qual o diagnóstico vocês podem dar para esse traçado que eu apresento aqui para vocês. Não mostrei ele antes não, tá? Quero saber de tudo que a gente falou, se vocês conseguem interpretar esse traçado. Será que o eixo do meu paciente está desviado à direita? Simplesmente isso que está acontecendo? Será que eu tenho inversão de cabos de eletrodos, alternativa azul? Será que é inversão de onda T em parede lateral alta, né, D1 e AVL? Só isso que está acontecendo, com possível isquemia, sugestivo de isquemia? Ou eu considero esse eletrocardiograma como normal? Vamos lá? O que vocês acham? Quero ver o que vocês acham nesse aqui. Então, estou dando sequência aqui no Kahoot, tá? Então, está dando continuidade aqui, tá? Então, vamos lá. 20 segundos para responder. Já tivemos mais da metade das pessoas aí respondendo, tá? Vejam o padrão do traçado. Então, sempre o traçado eletrocardiográfico, a gente olha ele de maneira, né, abrangente, né, nunca de maneira isolada. Então, eu olho mais de uma derivação, né, para eu ver se tem alguma alteração ou não, né? E a maior parte das pessoas aqui respondeu e da maneira correta, mas mais da metade, né, teve dúvida desse traçado. É um pouquinho mais difícil a pergunta, talvez uma das mais difíceis. Vejam aqui que eu tenho D1 e AVL negativo, poderia ser D1 e AVF negativos, e tenho um AVR positivo. Lembrem, não esqueçam disso, AVR tem que ser negativo. Situações muito raras vão fazer um AVR positivo. Se isso está acontecendo em consenso, com alteração da polaridade de D1, como vocês sabem, geralmente é positivo, com AVR, né, ao contrário, que era para ser negativo e agora está positivo, muita chance, altíssima probabilidade desse eletrodo, dos membros, estar sendo colocado de maneira errada. Por isso que a inversão de cabos de eletrodos é a alternativa correta para essa questão, por isso que eu comentei com vocês agora. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta aqui dos que não acertaram? Alguém quer fazer algum comentário? Pô, se eu fazer um comentário, eu vou me entregar que eu errei. Não, não precisa. Você pode ter acertado e ter alguma dúvida, né? Então pode perguntar aí também, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos indo adiante, então. A gente já está terminando. Né? Pergunta de número 6. Qual que é, agora eu pergunto para vocês, a frequência cardíaca do meu paciente desse traçado eletrocardiográfico? Frequência 62, 71, 83? Ou tem uma taquicardia, frequência acima de 104? Sei que na tela fica um pouquinho mais difícil para vocês, mas façam um aproximado, né? Vejam aproximado o número de quadradinhos e respondam da maneira mais aproximada que vocês achem, né? Que é a frequência do coração desse meu paciente. Lembrando que um quadradão tem 5 quadradinhos, né? Então vocês não estão vendo muito bem o quadradinho, mas conseguem ter uma boa estimativa de quantos quadradinhos a gente vê aqui. Vamos lá, pessoal? Então, abrir a alternativa pergunta 6. Abrindo o quiz novamente. Qual a frequência cardíaca, então, desse paciente? Vermelhinho, 62, azulzinho, 71, 83, o amarelo, ou verde, 104? Quem dá mais? Uma parte do pessoal aí respondendo também, né? E a alternativa certa, a grande maioria acertou, que bom, pessoal, tá? Então a resposta correta é 71, né? Então vocês dividiram o número de quadradinhos lá, né? 21 aproximadamente, pela nossa referência, pela padronização, sendo um eletro classificado, né? Registrado no seu padrão. Vejam aqui que tinha uma dica embaixo, geralmente nem sempre está sinalizado, às vezes ele só apresenta esse retângulo aqui pra gente, onde eu tenho que ver 10 quadradinhos de altura, ou poderia ver que a referência está normal, não tinha falado isso antes para vocês, né? Não precisaria, sabia? Eu ia mostrar um eletro normal, né? Mas uma maneira a gente vê que o eletro foi bem registrado, na sua configuração habitual, eu vejo esse retângulo no início do traçado tendo 10 quadradinhos de altura, ou simplesmente vendo, né, 10 milímetros igual, né, 1 milivolt, né, ou 25 milímetros por segundo é o tempo de registro, totalizando um exame realizado em 10 segundos. Por isso, então, dividindo aí a frequência, né, 21 quadradinhos aproximadamente, né, a gente vê uma frequência, então, de 71 batimentos por minuto. Certo? Vamos para a próxima, pessoal. Pergunta número 7. Tá? Qual que é a melhor maneira de eu calcular a frequência cardíaca? Contando o número de quadradinhos entre o intervalo RR, contando o número de quadradões entre o intervalo RR, qual que é melhor? Ou as duas são passíveis de falhas, ou ambas são efetivas e confiáveis? Qual que é a resposta correta, então, para essa alternativa? Vamos lá para o Kahoot de novo? Vamos conectar? Vou avançar aqui para a próxima alternativa, tá? Dando avançar, abrir o tempo aqui de
pergunta para vocês de maneira rápida, né? Força, a gente já está chegando no fim, tá bom, pessoal? Já estamos no finalzinho, são 10 perguntas, tá? Mais direitinhas, a gente já está terminando, tá? Então, tem aqui boa parte do pessoal respondendo, né? Perfeito. Últimos 5 segundos. Tá? E a gente está terminando aqui agora. Então, boa parte de vocês, né? Como eu falei mais de quadradinhos, é a maneira que eu mais uso. Vocês podem usar, considerar a frequência calculada pelo número de quadradinhos, né? Então, vocês lembram uma maneira e não esquecem, né? Não muda, talvez seja de maneira mais fácil, mas a alternativa correta é o que a maioria assinalou, que é a verde, tá? Ambas são efetivas e confiáveis, tá? Mas a mais comum que eu uso especificamente é essa, 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. Então, vocês podem escolher qual que vocês preferem. Tá? Não quer dizer que a que a gente mais usa, talvez a mais fácil, que seja a melhor, né? Então, ambas são efetivas e confiáveis, por isso a alternativa certa é a verde, tá bom? Então, boa parte do pessoal aí assinalou a alternativa correta. Vamos para 8? Já estamos terminando? Qual é a parede do coração sinalizada no eletrocardiograma abaixo? Para a gente fixar aquelas paredes do coração, né? Então, estou sinalizando, circulando V1, V2 e V3. Qual que é essa região? Parede anterior extensa? Parede inferior? Alternativa amarela, parede anteroseptal. Alternativa verde, parede lateral alta. Qual vocês acham que é a união, né, a interpretação dessas três derivações? V1, V2 e V3. Qual que é a alternativa correta? Vamos para a próxima lá, pessoal? Então já está abrindo aqui a questão para vocês. E agora as alternativas aqui sinalizadas então para vocês. Tá? Últimos 10 segundinhos. Feito, acho que todos aí responderam, né? Alternativa correta é a alternativa amarela. Grande maioria sinalizou correto. Parede anteroseptal, né? A alternativa mais gerou dúvida era a parede lateral alta, que alguns sinalizaram aqui, né? Lateral alta é D1 e AVL. Parede anteroseptal é de V1 a V3, né? Isso que eu chamo de parede anteroseptal. Alternativa azul inferior, a parede inferior é de D2, D3 e AVF. E anterior extensa é aquela que eu considero uma alteração tanto em V1 a V6, como também em D1 e AVL. Então, somando parede anterior, né? Mais a parede lateral alta, isso que eu chamo de parede anterior extensa. Por isso que a alteração de V1 a V3, né, onde eu sinalizei aqui que a gente queria avaliar, né, justamente a parede anteroseptal, como foi a maior parte de vocês também acertaram. Tá? Penúltima pergunta, pergunta de número 9. O que significa a minha onda T de tatu? Representa a ativação dos átrios? Representa a repolarização ou recuperação, então, dos ventrículos? Alternativa amarela, representa a ativação, então, dos ventrículos ou nenhuma das anteriores? O que vocês acham que representa a onda T de tatu? Vamos lá para a nossa penúltima pergunta, então? Abrindo aqui já para vocês, pessoal. Boa parte do pessoal respondeu bem rápido essa aqui, né? Já chegando aos 10 segundinhos, acho que já todos responderam, né? Não era assim, todos responderam, estão participando. Últimos 5 segundinhos, só para a gente finalizar aqui, não dá probleminha na sequência das perguntas, tá? Então, boa parte do pessoal, né, respondeu a alternativa correta. Então, a onda T representa a repolarização dos ventrículos. A ativação, a despolarização é o complexo QRS, e tanto a ativação quanto a repolarização dos átrios é a onda P de pato. Tá certo? Última perguntinha, na verdade, não é uma pergunta, é uma brincadeira. Vocês gostaram da aula? O que vocês acharam? Né? Azul para quem gostou e vermelho para quem não gostou, tá bom? E quem não gostou tem que ficar à vontade, eu peço para me dar o feedback, respondendo meu e-mail para ver como a gente pode melhorar ainda mais para os nossos próximos encontros, tá bom? Então essa é só uma brincadeirinha para vocês, a gente encerra aqui então, tá? Isso que eu queria passar para vocês, fico à disposição para mais esclarecimentos, qualquer dúvida ou comentário que vocês tenham, tá bom? E quem quiser, né, tiver algum levantamento, alguma pergunta, fica aí meu contato, como vocês já têm, alguns têm meu contato, telefone, por e-mail, como vocês preferirem, era isso que eu queria passar para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, professor. Estão agradecendo bastante aqui nos comentários, acho que está vendo, né? Estou vendo aqui. Boa Obrigado. aula. Agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Muito obrigada por ter aceitado. Foi ótima aula. Eu gostei muito, principalmente do Kahoot. Deu para dar uma descontraída. Isso mesmo, treinar um pouquinho, né? Não se preocupe que ninguém está exposto, não. Nem vejo os nomes, só tem nomes fictícios aí, né? Que foi criado de obrigatório. Então, né? Fiquem bem tranquilos quanto isso. É mais uma brincadeira para a gente interagir e, porventura, tirar algumas dúvidas aí também, né?
tá bom? Agradecer mais uma vez vocês pelo convite, pela participação de todos, por entrarem na brincadeira do Kahoot, né? E fico à disposição sempre de vocês, né? Ao longo da formação, pós-formação, né? A gente tem um carinho muito grande, né? Pela universidade, por vocês, né? Então, fico bem feliz em poder contribuir um pouquinho até em períodos aí fora de aula teórica mesmo, ou das aulas práticas que a gente está envolvido, né? Então, só agradecer mais uma vez aí pelo convite, tá bom? A gente que agradece, prof. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Bom descanso, uma boa noite para todos vocês. Gente, agora lembrando, a gente vai publicar aqui no chat o form de presença e ele vai ficar aberto por 15 minutos. O pessoal está com dificuldade para preencher, Davi? Tá aparecendo para editar. Eu acho que não tá na forma pra gente ainda. Problemas técnicos do EAD, peraí.